Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o meu, o seu, o nosso espaço para falarmos de autoconhecimento. Estamos recebendo aqui um dos convidados mais ilustres que já passaram pela bancada do Lean Podcast. Estamos recebendo pela terceira vez aqui. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo Cotrim. Agradeço. Fico muito feliz de revê-los, né? Eu tenho carinho aqui pelo trabalho de vocês, fico feliz pelo crescimento de vocês, então, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Imagina. Espero contribuir aí mais um tanto com a galera que acompanha vocês. Gratidão MC, né? Já virou MC aqui para nós. Exatamente. Exato. Meus alunos me chamam assim, né? Brincadeira começou há uns 5, 6 anos e pegou. Boa. É isso aí, estamos recebendo Marcelo Cotrim, vulgo MC, aqui para os íntimos, para mais uma jornada de autoconhecimento. Para a gente já começar bem direto ao ponto aqui, você fala sobre um termo muito bacana para a gente abordar, que é o chamado burnout espiritual, né? Na sua visão, a gente pode inferir que as religiões podem contribuir para um burnout espiritual? Bom, vamos explicar o conceito primeiro, né, para o pessoal que está acompanhando, que é um conceito bem novo, assim, acho que eu tenho meio que lançado isso também, pouca gente fala. O burnout espiritual, ele diz muito respeito, Ricardo e Maurício, ao processo de quando você desperta a consciência e você, ótimo, né, há um período que a gente até conversou sobre isso da outra vez, a noite escura da alma, o deserto pessoal. A pessoa ultrapassa aquele período que não é fácil, é desapego com o passado, a pessoa se sente só, resumindo bem a ideia, para construir uma nova realidade. E quando ela começa a dar passos novos numa vida mais espiritualizada, mais significativa, mais conectada com a alma, com a essência, com a missão, ela também começa a ficar muito criteriosa. E até aí tudo bem. Então as companhias, ela vai ver quem leva ao crescimento de verdade, ou quem está só sugando ela, ou só tentando dominar, controlar. Então ela começa, a pessoa, né, eu digo que hipoteticamente, mas isso acontece, eu acompanho milhares de pessoas, alunas minhas que passam por isso, começa a ficar mais criteriosos. Só que às vezes muitos entram para uma autoexigência excessiva. E aí essa autoexigência excessiva já é uma ilusão do ego em relação ao que seja evolução. É uma ilusão do ego em relação ao que seja você verdadeiramente se iluminar. Porque a iluminação não é um processo de uma vez, que no inconsciente coletivo tem essa fantasia, né, de que a iluminação parece que aconteceu, Buda de repente iluminou ali do nada. Apertar um botão, né? Ligou a luz, né? Exato, o interruptor. Não é, a iluminação é um processo multi-reencarnatório, quer dizer, ocupa muitas vidas e períodos astrais entre vidas, então nós estamos em iluminação, eu, vocês, todos nós aqui. É um processo gradual, cada um no seu processo, no seu ritmo. Bom, dito isto, o que é o burnout espiritual? É quando a pessoa vai ficando ansiosa por essa iluminação. Entendi. E ela começa a se cobrar em excesso e cobrar dos outros em excesso. E eu posso destrinchar, claro, esse assunto aqui, a gente tem muitas questões que envolvem isso, mas de uma maneira geral, dando uma introdução para a galera entender o conceito, é quando as pessoas vão ficando muito exigentes e autoexigentes. E isso foge do que é evolução. Porque a evolução só existe quando você confia, quando você se entrega, quando você sente a vida. Não quando você tenta controlar resultados, até mesmo resultados evolutivos. Sabe? Tipo... Vamos dar um exemplo bem cotidiano. Quando as pessoas ficam muito preocupadas o tempo inteiro se vão baixar a vibração porque estão falando de um assunto ou de outro, às vezes de uma forma quase maníaca. Entende? Tipo, eu não posso ir para um ambiente porque lá vão ter energias negativas. Exato. E tal. E tudo bem ter critério, volto a dizer, eu mesmo oriento sobre critérios, tá? Não estou dizendo que a pessoa tem que desconsiderar isso, mas eu estou falando sobre aquela pessoa que se torna controladora com o que seria... o lado luz da vida. Então, tudo ela quer controlar, se torna... Perfeccionismo mesmo. Perfeccionismo, vida, né? exato. Espiritual, um perfeccionismo espiritual. Então, e até uma vaidade também. Porra, muito legal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Interessante, né? Realmente. Então, podem ter pessoas que ficam tão malucas pela questão de se espiritualizar, digamos assim, que elas ficam tentando
controlar essas Exato. evoluções. E aí você Exato. falou que se cobra em excesso e cobra dos outros em excesso. O que seria essas cobranças? Olha, é um tipo de competição invisível, na verdade, meio que subconsciente por parte da pessoa. Não digo que seja proposital, mas ela acaba competindo no sentido de o tempo inteiro querer manter um patamar de alguém que não erra, né, ou que não comete erros graves, tem muito medo de errar. Ela é uma pessoa que acaba se preocupando em excesso com isso e que se torna muito crítica com quem comete algum deslize espiritual, entende? Que ela considere algo que vá prejudicar Sim. ela mesma na relação, os dois lados. Enfim, ela começa a se tornar muito crítica, muito chata, essa pessoa até, né? Cobrando o tempo inteiro um comportamento. E aí eu vou aproveitar Sim, a tua questão e voltar para dele, sobre a religião. Porque assim, o que acontece? Quando a pessoa se torna muito exigente, mesmo no olhar que a princípio ela é uma espiritualista, ela tem uma mente aberta, ela está buscando uma espiritualidade mais profunda, mas ela não deixa de ter uma prática moral religiosa. Então eu diria, até só respondendo a outra parte da tua pergunta, que as religiões, não acho que as religiões elas contribuem com esse burnout espiritual da área de quem é da espiritualidade livre. Mas ela sempre teve, sim, uma cobrança de que as pessoas agissem dessa forma. Então, o burnout espiritual religioso, ele existe, você tem razão. Que é uma visão já mais tradicional, mais conhecida, que é o quê? Alguém mais moralista, que exige um comportamento que a sociedade daquele tempo considera moralmente elevado, né? E que isso muda um pouco de época para época, mas continua dentro de um sistema de crença moralista. Então, sim, muitos religiosos podem passar por um burnout espiritual, ainda que dentro do modelo religioso. Mas o que eu chamo muito a atenção como espiritualista é que mesmo aquelas pessoas que estão na área esotérica, de uma espiritualidade livre, também são passíveis. Estão também passando por isso. Eu achei muito interessante, porque realmente, Rosa, são duas, a nossa dúvida, né, em relação a se a religião seria uma causadora desse burnout. Na verdade, existe o burnout dentro da religião, de quem segue uma religião, e também existe o burnout de quem segue a espiritualidade livre. É uma questão que é amplamente para os dois conceitos. Mas entendeu? será que quem está na espiritualidade livre, em geral, o povo brasileiro antes esteve na espiritualidade dogmática? Será que ainda há crenças enraizadas na mente de quem está procurando essa espiritualidade livre e ainda está sendo influenciado pelos aqueles sentimentos de culpa do catolicismo? Exatamente, é isso aí, Maurício. É assim, existe um inconsciente coletivo, é muito forte, né? Seria essa parte moral, né? Essa parte moral que na psicologia é o ego coletivo, né? Então, você fala sobre o ego pessoal, o ego individual, né? E existe o ego coletivo. E esse ego coletivo, ele está permeadíssimo de milhares de anos, para não falar séculos é pouco, são milhares de anos de visões religiosas castradoras, né? Extremamente castradoras. Então, tanto que Freud ele fala sobre o fato de que a religião reprimiu a humanidade, do ponto de vista psicológico, é uma informação psicológica. A religião, ela reprimiu, porque reprimiu a sexualidade, reprimiu a liberdade de ser, né? Reprime o lado natural do ser humano, o lado animal do ser humano, os instintos humanos. Então, daí vem uma série de psicoses, de neuroses coletivas. Então, aí voltando para a questão do burnout espiritual, sim, ele vem muito dessa repressão. Tem muito a ver com a repressão, tem muito a ver com o medo de errar e ser mal visto naquele grupo social. Isso acontece também entre os místicos. Acontece também. Isso que eu estou chamando a atenção ultimamente no meu trabalho, o quanto não só os religiosos, mas os espiritualistas místicos e etc., se não tomarem cuidado, ainda que estejam dando passos bons no crescimento em alguns aspectos, podem começar a patinar e podem começar a se aprisionar num labirinto egóico
que é o labirinto dessa vaidade de ter que ser um ser de luz, entendeu? Que vai contra, né, o que a espiritualidade ensina. Pelo menos comigo eu já percebi que quanto mais eu quero ser alguém, aquele ideal, eu quero ser de tal maneira, mais longe eu me afasto daquele ser humano. Quanto mais eu quero me iluminar, mais eu fico longe dessa luz. Perfeito. Parece que é como se fosse um paradoxo. Que se você querer muito o negócio, forçar demais com o teu cérebro racional, você se afasta, né? Perfeito. Sua colocação é corretíssima, porque eu vou colocar em palavras que eu costumo dizer, só para ajudar a expandir essa ideia. Eu falo para os meus alunos sempre, e falo para todo mundo agora aqui, e o povo vai chocar um pouco com a primeira frase. Não queira ser uma pessoa melhor. Isso. Porque quando você quer ser uma pessoa melhor, você está negando quem você é. Então, assim, queira, claro, crescer todo dia com a experiência do hoje, com presença plena. Isso é verdadeiro. Né? Sempre a gente tem que relembrar que o tempo não existe. O tempo é uma ilusão também do mundo do ego, do inconsciente coletivo. Né? Passado é memória, futuro é expectativa, é projeção incerta, só existe o presente. Então, na realidade, as pessoas precisam entender isso. Não queira ser melhor, porque querer ser melhor é uma negação de si. Nossa. É admitir no momento presente de que você não é bom. Se você quer ser melhor, você está incompleto. Exato. Qual é o caminho ideal que eu vejo? É amar-se, amar a si mesmo, autoamor incondicional, apesar das imperfeições. É abraçar quem você é de uma forma plena. Tanto a luz quanto a sombra, Tanto certo? a luz quanto a sombra. Entender que tem uma longa jornada aí pela frente evolutiva e que não vai errar e vai ter que se levantar várias vezes. Então, daí vem alguns mecanismos que ajudam muito nessa trajetória, como auto-perdão. O auto-perdão é uma chave fundamental. E eu falo muito isso, se perdoe totalmente, 100%. Porque tomar consciência de um erro é importante, mas saber que errou chama-se responsabilidade sobre a culpa. Responsabilidade consciente. Responsabilidade não é vergonha. Então, assim, o problema do lado negativo da culpa é a carga emocional do chamado remorso. Quando a pessoa entra em remorso, que é uma coisa que as religiões alimentaram muito, como se a pessoa culpada em remorso, ela estivesse se purificando. Ela acredita que ela está mostrando para o mundo dela que ela está consciente dos erros dela e está se tornando uma pessoa melhor. Perfeito. Só que essa vaidade espiritual, ela vai podando a pessoa. Nossa. Quer ver a primeira grande consequência do remorso, da culpa? Com certeza. Ele faz você bloquear totalmente a tua liberdade. Porque inconscientemente é como se você dissesse para si mesmo: eu não mereço ser uma pessoa livre, porque o erro que eu cometi foi grave demais. É imperdoável. É imperdoável. Então você perde a liberdade. Quando você perde a liberdade em sentimento, você perde a criatividade, que é fruto da liberdade. Se você perde a liberdade e perde a criatividade, você enfraquece na lei da atração, do ponto de vista da prosperidade. Nossa. Olha que interessante. Isso aqui é aula. E é estranho, né? Porque isso nunca foi ensinado por Jesus, né? Se a gente for olhar aqui para o Brasil, né, que é um país tipicamente cristão, isso nunca foi ensinado por ele. Por que será que a igreja passou essa visão de que nós somos pecadores e que... aquela história toda? Por que gera esse remorso, essa culpa? Você tem alguma opinião do motivo para isso? Claro. A Igreja Católica, que deu base ao Ocidente, né, a mentalidade ocidental, principalmente aqui na América do Sul. A América do Norte tem uma influência protestante maior, né? E você vê algumas diferenças de comportamento por causa disso. Por exemplo, o próprio modo de enxergar o dinheiro, você vê que na América do Norte, para o norte-americano, o dinheiro é mais a visão protestante. A visão protestante reproduz mais a visão judaica, onde o dinheiro é uma bênção. Para o sul-americano, que tem uma influência católica mais profunda, o dinheiro é sujo, o dinheiro é pecaminoso.
É Exato. sofrido conseguir, né? Exato. Então, assim, é motivo de pecado, então você tem que se livrar dele, né? Sim. Aquela coisa, você não pode desejar o dinheiro e tal. Uhum. É pecado capital, é ganância. Sim, daí vai. Exato. Mas voltando à questão, Jesus realmente ele ensina o auto-perdão e o perdão absolutos. Ele fala em vários momentos, mas um deles acho que o mais marcante, quando Pedro chega para ele e fala: devemos perdoar 2, 3 vezes, que eram as regras do judaísmo, e ele fala: não, devemos perdoar 70 vezes 7, que o 7 é o número do infinito. O que ele queria dizer é: perdoe infinitamente. E por que perdoar infinitamente? Porque se você não perdoa, karmicamente você se aprisiona. Agora, é lógico que a religião apresenta um Jesus Cristo que não é o Jesus Cristo que eu, que sou um pesquisador, que sou um estudioso, vejo. Eu conheço o Jesus essênio, que nasceu numa comunidade que era reencarnacionista, que tinha uma visão espiritual que não era vinculada a religião nenhuma. Apesar deles serem ali, nasceram como judeus e respeitavam o judaísmo, como o próprio Jesus respeitou, mas também atacou quando precisou, mas no geral ele não estava ali para brigar com nenhuma religião, mas para apresentar a divindade em cada um de nós, né? Então a tua questão, fechando a tua questão, Maurício, quando você entende o porquê que isso acontece, essa culpabilidade, esse controle, porque é uma maneira de controlar a conduta de massa. É você fazer as pessoas realmente se sentirem devedoras. Então, por exemplo, se disserem que aquilo que você faz quando você é livre é pecado, você vai se sentir mal diante. Você tem vários fiscais. Tua família, talvez a comunidade religiosa. Você vai ter fiscais tentando controlar o teu comportamento e cerceando tua liberdade. Isso aconteceu por séculos e séculos e séculos. Exatamente. É que hoje o ser humano, ele se dá... Não digo nem no mundo todo que não é o caso. Tem países que não há essa liberdade mesmo de você sair do meio da religião. Mas, mesmo que para nós, aqui no Brasil, por exemplo, possamos fazer isso, aí que eu estou chamando a atenção. A espiritualidade livre pode... o mau uso dela pode fazer a pessoa entrar num mecanismo religioso também de exigência moral, e aí vem o burnout. Que é um processo que, inclusive, me aprofundando um pouquinho, se me permite... Vamos o burnout espiritual, ele envolve... e aí cada um que está acompanhando presta atenção se já sentiram isso. Envolve você começa a entrar no automatismo das práticas espirituais. Elas já não têm mais o mesmo encantamento, o mesmo sentimento, mesmo êxtase espiritual, o mesmo sentimento de amor, de elevação, que você pode até ter sentido num começo, num primeiro momento. Era verdadeiro, mas ele vai se tornando uma obrigação. Assim. Pensa numa coisa, né? A mesma coisa é cuidar de filhos, por exemplo. Você ama seus filhos, mas você pode incorrer no erro de começar a entrar no cansaço, no sentimento de obrigação, ainda que você os ame. Então, não é que a pessoa não ame a espiritualidade ou o ideal de evoluir. Sim, ela ama essa nova vida, mas ela não está conseguindo viver de uma forma leve, solta. Então ela cansa, ela entra em estresse, ela entra realmente num processo até... Aí vem, Ricardo, a irritabilidade com os outros. Ela fica irritada com quem, vamos dizer Sim, assim... quem não é da turma. Quem não é da turma, e principalmente se ela achar que está prejudicando o caminho dela, a energia dela, a vibração dela, em alguma coisa. Aí ela começa a cobrar do outro. Começa a cobrar do outro. Então, daí, só dando um exemplo, por exemplo, quem gosta das medicinas da floresta. Então, o cara vai lá, ele faz uma consagração de ayahuasca. A primeira vez que o cara fez aquilo, a segunda ou até a terceira, nós não fizemos. Deve ser um negócio inacreditável, né? Você chega em casa falando, meu Deus do céu, o que aconteceu? Agora, a pessoa que, tipo, ela faz lá toda semana, não porque ela quer, mas porque existe um conluio de que tem que ir, sei o que lá, talvez aquela experiência dela não seja mais como as primeiras. É mais ou menos nessa linha? Também pode ser, porque é uma coisa um pouco específica falar do ritual da ayahuasca, né? Algumas pessoas têm experiências muito bonitas e outras têm experiências muito negativas também, depende do ambiente, depende de um monte de coisas. E eu concordo com você
mas não genericamente, no sentido daqueles grupos que criam um sistema mais religioso que aprisiona um pouco, gera essa cobrança. Não acho que todos os grupos criem. E olha que eu não uso e não é do meu meio o uso de ayahuasca. Eu só estou sendo justo em mostrar que existem diferenças. Por exemplo, o padre, você vai lá na igreja, o padre fala, vai lá e reza 20 Pai Nosso, 20 Ave Maria. A pessoa não está rezando com a consciência, o que ela está falando. Vira meio que uma prática, ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela está buscando algo que ela entende que ela está pagando uma dívida. Uma penitência. Uma penitência. Eu até brinco, mas é sério, que o terço católico é uma espécie de cartão de crédito. Porque você está ali pagando. Então, por exemplo, olha, quanto vale o teu pecado? Olha, 10 Ave Marias, tantos Pai Nossos. Parece que são notas e valores, entende? Eu digo para a maioria, tá? Que reproduz isso de uma forma sem consciência. Vamos lembrar, nesse ponto que você levantou, uma frase do próprio Mestre Jesus Cristo, que eu acho que é um referencial importante, quando ele diz, né? Não reproduzir vãs palavras. Ele fala muito para não sermos repetitivos. Você vê que o que a igreja reproduz nesse sentido não é o que Jesus Cristo ensinou, ele mesmo ensinou. Porque não é uma questão, repetir não é uma questão da essência da alma, é do ego. Você repete para tentar se convencer de que você é mais puro, e para tentar convencer, às vezes, até o céu, Deus, os anjos, os mentores, quem você acredita que você é uma pessoa fiel e talvez até a tua comunidade, se você expor isso. Nem todo mundo expõe. Mas assim, só para ser... o que acontece? Para ser justo, né? Porque nem todo mundo é falha, né? Lógico. Mas quando você... o Pai Nosso, né? Vocês sabem, acho que eu já falei pouco sobre outra vez que eu vim aqui. O Pai Nosso, ele é uma meditação. Então, para quem entende isso e faz uma vez com muita profundidade, ele é maravilhoso. Mas para quem reproduz várias vezes como se fosse uma obrigação para pagar um pecado, aí sim, você está entrando no ego, você não está conectado com a espiritualidade. E nesses casos que tem, então, esse burnout espiritual também na parte da espiritualidade livre, você acredita em que, então, seria como se fosse um fanatismo? Todo mundo que vai para a linha do fanatismo é algo ruim, isso na política, em qualquer campo. Então, talvez no campo da espiritualidade possa causar esse burnout. É um fanatismo, concordo com você, Ricardo, mas quero até aproveitar e destacar mais uma coisa. O fanatismo, ele tem um componente psicológico de compulsão. Então, podemos dizer que a pessoa é espiritualmente compulsiva. Para ser bem claro, é um problema psíquico compulsivo. É um transtorno de compulsão. É um TOC, é um transtorno obsessivo compulsivo. Por isso que falar de obcecado, né? A pessoa está obcecada com aquilo. Exato. É mais ou menos isso. E existe, então, no caso espiritual? Com certeza, com certeza. A pessoa se torna... É tão contraditório, né? Porque ela está ali para se libertar das obsessões, está ali para se libertar dos transtornos, está ali para se curar. Se conectar com ela mesma. Com ela mesma, com o divino, da maneira que ela compreende em cada linha de pensamento espiritual. Mas, ao mesmo tempo, ela faz o caminho contrário, porque ela se torna compulsiva. Por quê? Porque ela só transferiu. Vamos explicar uma coisa. Por exemplo, vamos supor que na infância, aqui é um caso que eu estou hipotético, tá? Estou pegando um exemplo hipotético. Na infância, aliás, hipotético, mas eu já vi trocentos nesses anos todos reais, né? Estou pegando um caso que sintetiza muita gente. Que legal. Lá na infância, a pessoa era muito desacreditada. Era uma criança que os pais criticavam muito, nunca acreditavam nas opiniões dela. Era uma criança que perdeu a autoconfiança nos valores dela. Nossa. Aí ela chegou numa religião e ela viu que ser daquela religião, e quanto mais ela professasse aquela religião, mais ela era aceita naquele meio. Aí ela encontrou... Veja que a questão não é religiosa. Ela não está ali, nesse caso, por uma questão espiritual. Ela está ali para ser aprovada, aceita. Então ela faz o quê? Ela veste a camisa porque ela, dessa maneira, ganha o afeto, a aprovação que ela não tinha quando era criança. Caraca, que
profundo. Não é interessante? isso. Ou seja, ela está procurando a espiritualidade não para para evoluir, para procurar um autoconhecimento. Ela está querendo achar algum lugar que alguém aprove ela externamente. A maioria faz isso. Que é o contrário Caramba. do caminho. Né? Que loucura. A maioria. E acho que fica bem claro explicando assim, né? Muito claro. Fica muito claro. Então a pessoa realmente, a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo isso. Ela acha que ela é muito fervorosa. Na verdade, ela está obcecada ou obsessiva por uma aprovação, por uma validação de um grupo social. E o que ela posso- precisaria... Não, pode falar, Ricardo. Não, o que eu quero falar é que você falou que muitas vezes as pessoas não percebem. Eu me coloco nessa situação. Eu, por muitos anos, participei de grupo de jovens e eu era muito aceito ali. Era algo magnífico. Mas também queria colocar um ponto, que eu também sentia a energia do Mestre Jesus. Então, às vezes, não é 8 ou 80. A pessoa pode realmente ter um sentido para ela estar lá. Pode. Mas a intenção por detrás ali, como se estivesse no subconsciente, é outra coisa. Sim. E agora que eu busco a minha espiritualidade através do Lean e do autoconhecimento, eu consigo ver que é uma coisa completamente diferente. Então, muito obrigado, hein? Imagina, fico Caramba, feliz. Aí, que genial, bom, muito que bom, bom que tá cara. causando insights até Sim. contigo aqui. Fico feliz com isso. Por favor. E aí, complementando e pegando até o teu exemplo real aí de vida, sim, você pode encontrar a energia do divino, porque a energia crística a gente conhece num primeiro momento pela figura desse modelo maior que é Jesus Cristo. Mas na verdade é uma esfera crística. Existem muitos Cristos no plano espiritual, né? É que Jesus é o avatar desse tempo, então ele se apresentou publicamente, se tornou para nós um referencial. E sim, você pode ter encontrado esse amor crístico ali. Mas às vezes você encontrou porque você se abriu para esse canal independentemente do lugar ou do grupo. Sim. É porque mesmo, é o que eu falo, não importa se a pessoa está na religião ou fora dela. Se ela estiver colocando a religião nesse patamar que a gente está conversando aqui, que é o patamar de uma compensação psicológica, uma compensação às carências, para ser bem claro, pode ser até dentro da espiritualidade universalista. Se ela usar isso, você vê que eu não estou defendendo, não estou puxando sardinha. Eu realmente, mesmo que seja dentro da espiritualidade, que eu mesmo pratico e professo, se por acaso a pessoa estiver usando isso para compensar, eu chamo muito, no bom sentido, eu chamo a atenção dos meus alunos para sempre se questionarem se é uma conexão real, e aí tem o modo que você vai avaliando isso. Perfeito. Né? Conforme você observa o que é da essência e o que é do ego. Ou se é um comportamento egóico, onde você pega as ferramentas, vou dar um exemplo, tá? Uhum. Eu ensino muitas meditações bioenergéticas, onde a pessoa trabalha com a espiritualidade, com a mediunidade, sente seus mentores, trabalha as energias da natureza e do plano astral. Quando um aluno meu começa a fazer, eu aconselho muito fazer todo dia um exercício que vai ocupar uns 15, 20 minutos à noite. E vai mudar a realidade dela, porque ela vai dormir muito bem, vai conectar o amparo, vai se proteger, vai acordar muito bem. Ela ajuda demais na vida. Mas se a pessoa fala assim, não, eu estou fazendo isso 5 vezes por dia, eu já desconfio. Eu falo assim, não, aí você já tá, não adianta fazer várias vezes. Por quê? Porque a pessoa está querendo que a ferramenta resolva a vida dela. Então, ela já não entendeu o princípio. Aquilo é uma ferramenta para ajudar a dar suporte a uma mudança interna. Não adianta ela contar só com a ferramenta e não promover a mudança interna, não sustentar o padrão de equilíbrio. Entende? Então, em qualquer lugar da espiritualidade, a pessoa pode entrar nessas ilusões do ego. E o burnout, sempre voltando um pouquinho para esse tópico aí, o burnout vem como um estresse mesmo grande, que a pessoa às vezes não nota, que ela entra com a espiritualidade dela. Você até tinha falado que eram os pilares, né? Tinha o automatismo, que você falou. Do burnout? O automatismo das práticas. E depois você falou a irritabilidade com os outros. Exato, irritabilidade com os outros. Esse automatismo com as práticas. Ela ritualiza e se ela não fizer, ela se sente em dívida. Como se ela estivesse decaindo, voltando para trás, sabe? Retroagindo. Ela não entendeu que não é isso.
Ela pode mudar, ela pode ser flexível, ela pode ser e precisa ser humana, né? Quer dizer, entender o momento de hoje, o dia de agora. Uma outra coisa que é típica do burnout é aquele senso crítico que eu falei, muito grande, com as pessoas que possam contaminar o ambiente dela. O ambiente de trabalho, o ambiente de casa. Então ela começa a ficar, tudo que ela entende que vai elevar a vibração, ela valoriza muito e torna-se, às vezes, fiscal de quem está perto dela e não faz aquilo. Entendi. E aí você também tem os arquétipos espirituais, né? Como que a gente pode, se a pessoa descobrir o arquétipo dela, ela pode suavizar um pouco tudo isso que a gente está falando? Qual que é a importância desses arquétipos espirituais? Existem várias formas de apresentar. O arquétipo é um conceito muito amplo, né? Uhum. Existem os 7 arquétipos principais, não sei se é sobre eles que você está perguntando. Uhum. Porque existem arquétipos... Tem a frequência dos arquétipos, né? Sim, porque arquétipo é um conceito... O que é um arquétipo? Ele é um símbolo universal. Uhum. Então você tem arquétipos, por exemplo, em toda a natureza. Dando exemplo, nós somos ligados ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal. Quando falamos de reino mineral, os arquétipos estariam ligados a elementos do planeta, uma montanha, um rochedo, são arquétipos. Eu tenho trabalhos que envolvem arquétipos ancestrais, que é muito lindo até, porque mostra como a evolução universal e planetária está tudo dentro de nós. Nós passamos por todos os reinos, então todos os reinos estão dentro de nós. Caraca. E existem os 7 arquétipos principais que são conectados com os 7 raios ou os 7 orixás principais. Não sei se é a isso que você se refere em especial. Se for, esses arquétipos ajudam você primeiro na identificação dos arquétipos mais fortes que você tem na personalidade. Tá. No lado luz e no lado sombra. Então você tem que aprender a identificar para você entender qual é teu próximo passo. O que pode ser transmutado? Eu sempre falo que todo defeito é uma virtude em potencial. Então, todo defeito ele pode ser lapidado e se transmutar em virtude. É o lado sombra se tornando luz, sendo iluminado. Então, nós temos todos os arquétipos em nós, Maurício. Todos já existem no inconsciente. Só que nem todos estão despertos ou ativos, tá? Alguns sim, outros não. Alguns mais para o lado luz, outros mais para o lado sombra. Então, no meu trabalho, eu uso esse conceito de várias maneiras. Um deles é esse que eu expliquei, conectado com a natureza. O outro é conectado com as 7 forças divinas. Na linguagem dos orixás ou dos 7 raios. Você pode ajudar? Rapidinho, acho que o que o Rosa quis dizer também, aqui o Maurício, em relação a... Existe alguma ligação desses arquétipos, eventualmente talvez o arquétipo mais voltado para a sombra, em relação a pessoas que estejam nesse processo de burnout espiritual? Ou não? Seriam tópicos separados? Não, entendeu? Sempre existe também, né? Se a gente for levar por aí, você sempre tem, por exemplo, vamos pegar um arquétipo que as pessoas buscam assumir, aproveitando a tua colocação conjunta aqui. Tentando juntar os tópicos. Mas se for alguma outra coisa, você me fala também. Sim. Mas assim, pegando esse tópico, uma coisa que é interessante é que quem vive esse burnout, ele busca assumir o arquétipo do iluminado. Isso. Então ele busca assumir um arquétipo que ele não alcançou plenamente. Ele pode, como eu estava até conversando com vocês aqui, nós estamos nos iluminando sempre. Mas é um processo gradual. Sim. Não é um processo... Não é uma corrida. Não é uma corrida, ou como você falou, um interruptor, né? Um botão, acendeu a luz, não é assim. Você não vai acender a luz da consciência dessa forma. Nenhuma vida só basta para isso. O que você faz é ativar aspectos da tua iluminação. Em alguns momentos isso vem com maior intensidade, tudo bem. Com maior expansão de consciência, com maior clareza, né? Com maior lucidez. A palavra é essa porque eu adoro essa palavra. Acho que já comentei aqui, tornou-se até o título de um livro meu, né? O Poder da Lucidez. Porque lucidez é luz, né? Então uma pessoa, se alguém me pergunta, Marcelo, como eu sei que alguém está se iluminando? Aumenta a sua lucidez. Simples assim, numa resposta muito objetiva. O grau de lucidez interdimensional
o lucidez kármica, lucidez energética, para ser bem claro, lucidez em lucidez psicológica, nas relações interpessoais. Então, lucidez também envolve o domínio das inteligências. Sabemos que existem vários tipos de inteligência, né? Sim, intelectual, criativa, natural, interrelacional e daí vai. Então, podemos dizer que a pessoa que está vivendo o estresse da alta exigência do burnout espiritual é sim alguém que está assumindo um tipo arquétipo só e renegando algum outro arquétipo que ela julga que seja negativo. E ao renegar esse outro arquétipo, dando exemplos aqui, um arquétipo dela ligado ao poder. Então, já entrou na sua dúvida. Sim. Dos arquétipos. Era isso? Eu queria que você abordasse quantos arquétipos seriam que existem. Tem vários assim? Ou tem uma... Então, se a gente olha num aspecto geral, é infinito. É infinito. Não é tipo o chakra que tem 7. Exato. Você tem infinitos arquétipos. Na psicologia, existem 12. Na psicologia de Jung, existem 12 arquétipos principais. Na espiritualidade, existem 7. Mas isso é relativo, tá? Por exemplo, aqueles 12 arquétipos estão ligados ao mago, e aí você tem figuras que são relacionadas, que você vê também presentes às vezes nas cartas do tarô. São arquétipos que estão ali também, só para fazer a inter-relação de tudo. Por exemplo, Maurício, todas as mitologias lidam com arquétipos. Todos os deuses são arquétipos. Todos os deuses de todas as mitologias. Só que o trabalho que eu fiz como universalista foi juntar tudo, olhar para tudo e falar, tá, qual é o ponto comum? Tá. Esses seriam os arquétipos universais. Aí eu chego na essência. A essência são 7. Quais seriam esses 7? Acho que é essa a dúvida. Eu gosto da linguagem da teosofia, que é a linguagem dos 7 raios. 7 raios. Por quê? Porque você não tem na teosofia nenhuma figura humanizada como nas mitologias, tá? Eu poderia usar, às vezes quando eu uso uma mitologia, eu uso a mitologia que eu acho que é mais forte aqui no Brasil, que é a africana, mais do que a ameríndia. Porque a mitologia dos índios é linda, mas ela é pouco conhecida pela maioria das pessoas. Então, para facilitar o entendimento, falo dos orixás quando uso uma mitologia, mas deixando claro que não é ligação com religião, eu não sou ligado a nenhuma religião, é ligação com mitologia. A mitologia africana, ela é tão antiga quanto a grega, romana, mais ainda, a nórdica, a babilônica. Sim. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que mitologia diz respeito aos arquétipos do inconsciente humano. Entendeu? Entendi. Perfeito. Alguns arquétipos são muito raiz mesmo. Exemplo, já vou voltar para os 7 raios, tá? Tá perfeito. Mas antes até dos 7 raios, você tem arquétipos muito primários na natureza. Dá um exemplo, assim. Um exemplo, você observa qualquer animal quando ele reproduz e ele tem os seus filhotes. Claro que varia de espécie para espécie animal, mas você observa ali uma postura materna, uma postura paterna. Você vê que em muitos animais existe isso. Tem exceções, mas para muitos animais existe essa relação que é o princípio do que seria o papel materno, o papel paterno. Por quê? Porque a natureza espelha o divino, que é Deus, a totalidade. Então, é um espelho da polaridade positiva masculina e da polaridade negativa feminina que existe em todos nós. Ou polaridade pai e polaridade mãe. Então, o que eu quero dizer com isso? São arquétipos que existem muito antes do ser humano existir. Entende? São primordiais, são naturais. E existem arquétipos um pouco mais elaborados, que são ligados à cultura humana. É quando você fala do arquétipo, o mago que eu citei. O mago, ele já é um perfil de um alquimista que tem um poder de transformação. Então vamos lá falar dos 7 raios e aí eu entro nisso, tá? O primeiro arquétipo conectado com o raio azul é poder, coragem, força. Lembrando que todo arquétipo ele tem luz e sombra. Se você quiser, eu falo brevemente de cada um, sem me estender muito aqui. Então, lado luz do primeiro, força, coragem, poder, ação. Quem é assim naturalmente, pessoas de iniciativa tal, são do arquétipo azul, do raio azul. Sim. Primordialmente. Qual é o negativo lado sombra?
impulsividade demais. Agressividade, que é falta do domínio do próprio poder. É a prepotência também. Perfeito. Então, tá tudo ligado. É aquilo que eu falei. Defeitos e virtudes são a mesma coisa, só que o defeito é caótico e a virtude é organizada. Entendeu? Nossa, é a muito mesma matéria-prima energética, só que dizemos que o defeito é caótico e a virtude é organizada. Então, na verdade, isso é o azul. O amarelo é o segundo. No lado luz, são pessoas sábias, com muito discernimento, com muita intuição, com muita percepção de causa e consequência, capacidade dedutiva lógica muito boa. O negativo se tornam muito regrados, muito teóricos, muito intelectualizados só. E perdem a conexão com o sentimento, com a fé, com a intuição. Sim. Terceiro arquétipo é o rosa. Eu estou usando cores para usar a referência da teosofia, tá? Sim, Eu poderia falar só das qualidades também. Sim. E o que eu quero que cada um perceba é quem é você nesses 7 arquétipos. Sim. Tá? Então, o terceiro arquétipo, ele é o feminino, é o amor, é a empatia. No positivo é amor, empatia, união, gentileza. No negativo, seria apego, carência, dependência. Entende? É a mesma coisa, entre aspas. Só que visto de uma outra ótica. Quando a gente fala do lado sombra, o lado sombra sempre é o exagero, a dose excessiva daquela energia positiva que torna-se negativa. Perfeito. Por isso Tá? que vira negativo. Então, é porque o desbalanceamento. Exato. É igual o burnout, né? Que a gente tá falando. O exagero Exagero, é a sim. parte negativa. Total. Falta de equilíbrio, né? Já volto até, mas o burnout é isso também. Abrindo aqui os braços da conversa, né? A ideia é essa. Mas assim, o burnout... Sim, pode falar. Se me permite, aí eu já volto para os 7 arquétipos, mas o burnout que você falou, ele realmente tem tudo a ver com essa postura da pessoa que ela não quer se comparar mais com o lado sombra que ela nega nos outros em si. Então, ela fica hiper focada numa máscara. Ela usa uma máscara de um ser mais iluminado. Ela fica hiper focada em algo bom, só que o fato dela ficar hiper focada acaba levando ela para algo negativo. Exato. Se na religião, no passado e até no presente, mas já aconteceu demais isso, a pessoa se isolava de quem ela considerava... no tempo de Jesus Cristo, por exemplo, eram os samaritanos. Então, uma parte dos judeus se afastava dos samaritanos, achava que eles traziam muito pecado e muitas coisas, e outros mais, né? Não só esse grupo, é só um exemplo. Só que isso sempre existiu. Os religiosos mais radicais sempre tiveram um comportamento preconceituoso e se afastavam daqueles que consideravam pecadores. Até hoje o discurso é esse, né? Em várias igrejas. O que eu quero dizer é que o espiritualista, ele também faz isso muitas vezes, só que ele diz assim, não, eu criei aqui um espaço para ter uma comunidade, ou eu vou lá para o sítio e eu faço ali, eu quero meu contato com a natureza, com os animais, só trago aqui quem vai compartilhar minhas práticas. Tem pessoas que até se isolam mesmo, porque elas acham que se isolar no mundo perfeito na visão dela vai tornar ela uma pessoa mais evoluída. E não vai, ela só está pausando os karmas negativos dela. Como assim pausando os karmas negativos? Porque ela não está se colocando em contato com aquilo que possa gatilhar. Porque o karma, Maurício, ele não é com o outro. O karma é seu com você. Não existe, por exemplo, isso é uma falha do espiritismo. É dar a impressão que o karma é com o outro. Você não nasce numa família, você não reencarna numa família para resolver um problema com pai, mãe ou irmão. Você nasce... Primeiro que a combinação geralmente é só com a mãe, né? A gente não consegue combinar com todo mundo. Isso é uma arrogância pensar assim. Mas você atrai o grupo, ok, você atrai a egrégora. A lei da atração funciona na reencarnação. Só que o que acontece é que você... o karma que você tem a resolver ali é um processo de fragilidade emocional seu que o outro te atinge, que o outro te gatilha. A grande sacada kármica para todo mundo que está nessa toada de crescer, nessa busca, foca nas tuas fragilidades e não na relação. Porque assim, se você se corrige
naturalmente você vai agir da maneira ética e da maneira que envolve o equilíbrio do amor com o auto-amor, e aí vai ver o que vai dar, se vai caber harmonizar ou se vai caber se afastar de alguém. Mas assim, não adianta se basear numa suposta resolução kármica, querer harmonizar um relacionamento na porrada. Porque se você faz isso, você está se anulando, você está se reprimindo, você está engolindo, não é nem um sapo, é um brejo, você está engolindo ali muita coisa que não é legal. Então, na verdade, a pessoa pausa o karma, que eu disse, dando aquele exemplo da pessoa que se isola, porque ela está tentando não enfrentar as dificuldades dela, que ela teria num convívio com pessoas diferentes, com o mundo, de um modo geral. Entendi. Tendo um exemplo paralelo para nós, Rosa, imagina que você fala que você era um alcoólatra, você não é mais. Óbvio, você nunca mais esteve em contato com alguém tomando uma cervejinha na sua frente. O dia Exato. que você tiver, você vai tomar uma ou você vai falar, não, eu venci o álcool. Exato. É a mesma coisa. Então a pessoa está se isolando para estar disfarçando o ponto de estar em contato com o resto da sociedade. Exato. A cura do alcoolismo, né, da condição de alcoólatra, se daria quando ela cura as questões emocionais. Claro que existe uma visão médica, de que existe uma questão fisiológica, biológica, mas eu sou metafísico, e sou terapeuta e sou espiritualista. Então, eu tenho a visão de que o corpo desequilibra depois das emoções. As causas de todas as doenças são psíquicas, em primeiro lugar, e tornam-se biológicas em segundo lugar. Então, não estou negando a doença enquanto biológica, mas eu não considero que a biologia, o problema, a doença, do ponto de vista genético ou seja o que for, não considero que é a causa. Eu considero que já é uma consequência, no olhar da metafísica da psicossomatização das doenças. Ela então, não precede. Não precede. Não é uma negação da parte física de maneira nenhuma, mas é colocar no lugar que eu entendo que é a ponta do iceberg, a parte visível. Mas tem muito mais por trás. O lado inconsciente, o lado emocional, o lado energético, o lado espiritual, tudo conta. Então, só para fechar. Estávamos no amarelo. Depois Sim, tá no rosa. A gente já volta. Mas a gente não estava lá falando dos karmas, que você virou e falou que se isolar não era bom, certo? Com certeza não. Com certeza. Se você se isolar, você já está fugindo de algum tipo de enfrentamento interno. Qual é o medo que você tem? Por exemplo, você pode ser uma pessoa que, exemplo, é muito competitiva. Aí, se você se isola, você encontra calma. Porque no contato, às vezes, com o mundo comercial, com o mercado, você entra na pilha da competição e você não fica bem. Só que você não curou isso, você não resolveu isso, você só se isolou. É como aquela pessoa que fala assim, vou mudar de carreira, então vou deixar de trabalhar, sei lá, com o mercado financeiro e vou agora fazer artesanato. Tudo bem se isso for muito verdadeiro. Mas se a pessoa está só fugindo do âmbito comercial, fugindo do meio onde o dinheiro está, porque é um meio muito disputado, pode ser que ela esteja renegando. Quando eu falo pausando, eu posso usar uma outra palavra também, que é procrastinando. Ela está procrastinando. Resolver aquele conflito interno. Resolver o conflito interno. Sim, mas como não entender a diferença entre você ir em encontro a algo que você realmente gosta para aquela coisa que você não gosta. Às vezes ela pode achar que ela quer sair daquele ambiente porque aquilo na mente dela aquilo me faz mal, aquilo me faz bem. Sim. Como ela conseguir discernir entre o que você falou e ela só está indo em busca de um propósito de vida para ela? Ótima dúvida. Quando ela se torna uma pessoa maior. Então, por exemplo, vamos supor que ela faça essa opção nesse exemplo que eu dei. Eu vou deixar esse mercado porque ele realmente é extremamente, radicalmente materialista e é muito exigente, e eu quero ir para um campo mais humano, que tem mais a ver com a minha alma. Corretíssimo. Só que ela tem que pegar a experiência que ela adquiriu, o domínio que ela tem do dinheiro, do mundo financeiro e usar na empresa dela e no meio comercial. Ou seja, não renegar esse lado dela. Entende o que eu quero dizer? Perfeito. Não se tornar agora uma pessoa que só quer viver no mundo criativo.
Porque aí ela não está se tornando uma pessoa maior. Ela está rejeitando alguns dons dela, porque ela talvez não estivesse no meio ideal, com certeza. Mas ela não precisaria renegar os dons. Ela poderia utilizar os dons e aí ela continuaria sendo uma pessoa não competitiva se ela se curasse, se ela se resolvesse. E como que se resolve para não deixar isso no ar? A não competição. A não competição. Quando você admira quem você é, muito. Se você tem autoadmiração profunda, que vem com autoamor também, que é uma autoaceitação plena, e muita liberdade interna, você não quer ser outra pessoa, não quer ser melhor que ninguém, você quer ser melhor que você mesmo ontem só. Sim. E olhe lá, sem também ficar no burnout da autoexigência. Exato, né? Importante. Sem ficar no burnout da autoexigência. Então, compreendeu? Então, na realidade, a pessoa, ela foge quando a gente nota que ela está simplesmente negando dons, capacidades, talentos dela, simplesmente porque ela não consegue lidar com aquilo que gatilha. Entende? Certo. E ela prefere, então, ir para um mundo isolado, criar uma bolha pessoal, que é muito típico da fuga, né, de quem às vezes está na exigência desse mundo puro. Que não é, gente, não é. Tudo bem você ser seletivo, tudo bem você ser criterioso, eu sou. Óbvio, discernimento na vida é importante, a gente tem que ter. Outra coisa é ser preconceituoso e ter medo do lado sombra dos outros, ter medo de lidar com a vida, com o mundo, com as suas surpresas e com as suas diferenças. Muito bom. Perfeito. Posso entrar num ponto aqui? Vai lá. Antes da gente voltar Nos 7 arquétipos. Nos 7 arquétipos. O burnout numa empresa, né, no meio corporativo, normalmente pós-burnout, a gente pressupõe que vai ter um descanso. Que a pessoa vai, tipo, calma aí, deixa eu arrumar em casa, dar um descanso. O burnout espiritual, eu poderia dizer que logo após ele viria um momento de um deserto pessoal, ou não necessariamente? Dado que também é um descanso. Eu vejo o deserto pessoal como um processo que talvez já tenha começado antes do burnout, porque é o despertar. O deserto, o começo do deserto pessoal é o despertar da consciência, onde a pessoa começa a desapegar de um mundo de máscaras, de um mundo de barganhas, de um mundo que não era verdadeiro, para ser uma pessoa mais verdadeira. É aquilo que eu falei. No começo, o caminho está certo. Ela vai ser difícil, mas ela está num bom caminho. O problema é quando, vamos aprofundar um pouco mais, o problema, Ricardo, é quando ela tem pressa. Ela tem pressa de ser quem ela não é. Ela tem pressa de ser outra pessoa, que é a tal da negação de si. Então, essa pressa de ser outra pessoa, né? Vamos lá, comparando com o burnout profissional. No burnout profissional, qual é a pressa dela? É de ter segurança financeira, talvez? Promoção. No fundo, ela quer ter uma liberdade financeira, talvez. Eu estou colocando, ou ela quer ter valorização, status, ou ela quer ter valor na sua capacidade. Perceba que tem algo. Aí vamos para os traumas que eu falei. Lá na infância, talvez ela tenha se sentido incapaz. E aí ela trabalha que nem louca para ser muito valorizada. Sim. E ser capaz. Ou ela viveu de muita escassez, não tanto a escassez, não só pela pobreza familiar, mas não é nem tanto a pobreza que gera isso, sabia? É mais a mentalidade dos pais dentro da pobreza. Aqueles pais que acham que não é possível mudar a realidade, entende? Porque foi uma pressão, né? Mesmo na pobreza, quando você tem um pai e uma mãe que sonha, esse filho já tem uma abertura maior para prosperar. Mesmo vindo da pobreza. Isso é interessante. Não é a pobreza da situação que condena a criança que viveu ali a ser também uma pessoa que reproduza a escassez. E sim, a mentalidade castradora do pai e da mãe. Nossa. Ou de quem cuidou. Perfeito. Entendeu? Mas aí que eu queria dizer com isso. Às vezes a pessoa teve essa sensação de escassez muito forte e ela se torna compulsiva para ganhar dinheiro porque ela acha que um dia ela vai ter segurança. E às vezes ela já tem até muito dinheiro, mas ela continua achando pouco. Porque ela tem um desvio, ela tem uma visão distorcida sobre a própria realidade.
né? Isso vai contra a lei da atração totalmente, né? Total. Porque a lei da atração é o oposto, né? Você acreditar que você já tem no momento agora. Exato. Que ela tá ali achando, pô, por mais que eu tenha, ela não se sente próspera mesmo com uma conta inchada no banco. Exato, Maurício. A gente não lida, a gente não fala que uma pessoa é próspera, vamos dizer, financeiramente, porque ela tem muito dinheiro. Uhum. Ela é próspera financeiramente porque ela é livre para atrair oportunidades e porque ela é, vou usando uma palavra que não é muito comum, mas eu vou explicar, ela é frugal. O que é ser frugal? Frugal vem de frugalidade. Para ajudar a entender, a palavra frugal tem a mesma raiz da palavra usufruir. Tá. Então você entende que ser frugal, aliás, ser frugal é uma ideologia, tá? Eu procuro ser frugal. O que é ser frugal? É você absorver a vida de uma maneira plena. Isso é ser próspero. Então, por exemplo, dentro do patamar, isso vale para todos os setores da vida, para o amor, para as amizades. Por exemplo, o que é ser frugal agora aqui? Eu estou curtindo estar aqui, eu estou grato a vocês pelo convite, eu estou feliz de estar com vocês aqui, porque a minha vida, nesse momento, está aqui. Não adianta eu pensar que a minha vida está no que eu vivi. Tudo bem, eu tenho a minha casa, a minha esposa, tá? Mas não estou agora lá, eu estou aqui. Então, ser frugal é viver no momento presente, entende? É viver de presença plena. Isso é a condição mais próspera que existe. E uma pessoa que tenha muito dinheiro, mas que ela tem o trauma e o condicionamento da escassez, porque ela acha que tem que ganhar mais e mais e mais e mais e mais. E veja só, não é uma condenação moral como a religião faz, não é a questão de ser que você não possa querer, você pode. A questão é você usufruir. É ser frugal. Então, se você tem guardado R$1.000, ser frugal. Se você tiver 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de reais, ou mais, 1 bilhão de reais, é ser frugal. Se você não for frugal, que significa como eu posso ser feliz e evoluir, crescer com o que eu tenho agora? Usufruir daquilo que você tem. Seria. Usufruir. E não ficar com mesquinho. Seria o oposto de frugal seria o quê? Entendeu? Seria ser mesquinho, talvez? Mesquinho, sim, não deixa de ser mesquinho. Ou mão de vaca. Mão de vaca, mas não assim, ele é mão de vaca nas coisas que ele entende que vão fazer ele perder o dinheiro que poderia dar segurança. Nesse exemplo. Então, se a pessoa está buscando segurança porque ela tem um trauma de insegurança financeira, vê lá, vamos supor, quando era criança, os pais foram despejados, a família foi despejada, e aí os pais viviam morrendo de medo, sabe? Sim. Ou então tentavam um emprego seguro, ganhando mal, se submetendo, porque não queriam nunca se arriscar a ter um negócio próprio. Perfeito. E aí, o que acontece? Essa criança pode crescer e fanatizar e pode ficar rica, mas ela não está rica pela melhor motivação. Entendi. Existem pessoas, e eu quero mais e aconselho que todo mundo enriqueça, tá? Sou totalmente a favor, adoro uma coisa que os judeus... Nosso papo tá bem diverso, né? Mas é legal. Mas é legal. Mas é assim, ó, eu adoro uma coisa que os judeus ensinam, que é o voto de riqueza, que é bem o oposto do voto de pobreza da Igreja Católica, do catolicismo. E o voto de riqueza é justamente e é muito bonita a filosofia nesse ponto do judaísmo, porque eles entendem o dinheiro como bênção. Então eles ensinam às crianças isso. As crianças crescem com essa visão, entende? De novo os Estados Unidos com essa visão. De novo a influência toda judaica, protestante, que os Estados Unidos teve como base da sua formação, exatamente. Por isso que os judeus são mais, em geral, eles são realmente pessoas prósperas. Né? Essa é a chave. Difícil ver um judeu que está com dificuldade financeira. Eles multiplicam o dinheiro. Não que não tenha, né? Até pode ter, porque, né, humanamente, mas sim, os judeus eles têm essa filosofia de entender. O voto de riqueza diz mais ou menos o seguinte, que a riqueza favoreça tudo e todos a prosperarem. Então, a ideia deles, no sentido, estou falando daqueles que aplicarem de maneira saudável, não vou falar por todos, tá? Sim. Não sei. Mas assim, estou generalizando os judeus, mas falando que o judaísmo tem esse ponto da sua filosofia que é curioso e é muito interessante, onde eles entendem que num negócio, por exemplo,
Os dois lados têm que se beneficiar. Isso levaria até uma ética maior nos negócios. Entende? Se você segue isso numa visão mais correta do ponto de vista ético, que todos fiquem ricos, que todos fiquem bem. Entende? É mais ou menos isso. Perfeito. E você também tem uns conteúdos que falam sobre a gente reconhecer sobre a missão que a nossa alma traçou antes de a gente nascer, né? Se você puder abordar isso e explicar para nós? Claro, é assim, nós temos uma missão encarnatória que no nosso grau de evolução, é até interessante falar, porque o que eu vou dizer agora não vale para todos os seres humanos encarnados. Por quê? Se você pegar, um exemplo, o cara que está ali no meio da guerra ou no fanatismo religioso, o grau consciencial dele é menor. Né? Claro, a gente tem muito para aprender, mas a gente consegue ver ali... A gente tem tempo para evoluir, né? Claro, mas assim, quando você vê uma pessoa dessa, você vê uma pessoa que menospreza a vida do outro ou própria. Então você não pode dizer que o grau de evolução de todo ser humano é igual. Na espiritualidade, consideramos alguns graus de evolução para a humanidade. Tem pessoas que estão mais primitivas, outras um pouco mais evoluídas. Entendi. Com certeza. Por que eu estou falando isso, Maurício? Porque para nós aqui, quando eu falo nós, são pessoas que já têm uma noção da reencarnação, que já têm uma abertura para entender que a alma, quando está no astral, está vivendo um ciclo, mas vai voltar para cá e viver outro ciclo. Quando a alma já tem essa consciência, tem a possibilidade de frequentar no plano espiritual colônias escola, colônias universidade. E lá nós, nessas colônias, programamos a vida que nós vamos ter aqui. Antes de nascer. Antes de nascer. Tá. Detalhe, observação, não quer dizer que a gente consiga cumprir. A maior parte das coisas é difícil cumprir, porque a vida é incerta. Então, não estou dizendo que tudo que as pessoas viveram foi programado. Não. Eu estou dizendo que há uma tentativa de traçar os pontos mais importantes da missão encarnatória. Um plano. Um plano. Um plano de vida. Plano de vida. Mas com pontos, né? Não o plano inteiro, né? Um esqueleto geral. Né? Sem querer induzir cada... Senão não teria livre-arbítrio, né? Então... Exato. Não teria livre-arbítrio e você também acabaria justificando que tudo que aconteceu de ruim era programado. Não. O sofrimento é parte da ignorância humana. O sofrimento não é programável, não é programado na reencarnação. Tá. Então, assim, e uma coisa interessante sobre a missão é que a missão ela sempre é algo conectado com aquilo... Para quem me pergunta, eu acho que é uma pergunta que vem na sequência da tua. Sim. Como eu identifico minha missão? Eu ouço isso todo dia. Eu acho que é o que mais me pergunta, uma das coisas que mais me perguntam é isso. Como que eu identifico a minha missão? E eu diria para as pessoas, né? Claro que dá para fazer um estudo detalhado e tal, mas primeiro, é preciso estudar a personalidade para ter autoconhecimento profundo. Mas eu diria que, basicamente, você identifica a missão quando você sente qual é o próximo passo que a tua alma quer dar. Ou seja, você não vai conseguir identificar a tua missão se você estiver muito nas compensações do ego. Porque você pode buscar uma coisa que você fala, nossa, isso aqui é um esporte, uma carreira qualquer, e às vezes aquilo é legal para você, mas não é aquilo que a alma pede como algo mais importante. Aquilo te dá um valor, aquilo te dá às vezes uma satisfação, talvez até por algumas compensações, como falamos da questão da autoafirmação, sabe? Das máscaras, né? Como ouvir a alma, né? Porque é muito fácil ouvir o ego. O ego todo mundo ouve, né? A alma é... Acho que você tem que botar ali um aparelho auditivo melhor para ouvir ela. Sim, sim. Como ouvir a alma? Quando você silencia os pensamentos e você aprende a dar vazão ao sentir. A alma vem pelos sentimentos e intuições. Ela não vem... o pensamento vem, mas ele vem por último. O que você tem que fazer para parar de ouvir o ego é não colocar o pensamento em primeiro lugar. É colocar o pensamento por último. E não sentir simplesmente. Primeiro você se equilibrar. Para você ter uma escuta
profunda, uma escuta verdadeira, uma escuta de sentimentos muito profundos. Então, claro que no processo, para se alcançar a voz da alma, nesse processo a gente também precisa de cura. Cura da criança ferida, cura dos traumas da criança ferida. Porque senão você vai ter muito ruído. Entendeu? Exato. Então, que todo mundo lógico, sofre com isso. se você tiver excesso de ruído, você vai ter mais dificuldade de ouvir. Entende? Um pouco de ruído dá para ouvir. Excesso de ruído não. Não é que você precisa ter uma situação perfeita, é isso que eu quero dizer. Mas também se você tiver no auge do estresse, de traumas, de esgotamentos, de ansiedade, sabe? Você não vai conseguir ouvir nesse momento. E aí sua tendência a tomar decisão nesse momento é complicado, porque tendência sua é buscar uma decisão mais no campo da salvação, mais no campo do alívio sabe, do alívio das dores, do que no campo da autorrealização. Tem duas coisas, tá? Que o ser humano busca: cura e autorrealização. Só que chutando, né? Mas 95% está buscando só cura. 5% está buscando autorrealização de alma. Entendeu? Será que 95% eu penso fora desse nosso nicho? Por exemplo, você deu o exemplo lá do mercado financeiro. A maior parte está na busca pelo prazer, parece. Não é nem cura. E nem autorrealização. Sabe, como se tivesse... Como se eles tivessem sido enganados de que o prazer fosse a cura. O prazer fosse a felicidade. E aí eles vão migrando de prazeres em prazeres em prazeres. Mas você acabou de dar a resposta. É cura. Entendi. Você acabou de responder. Só que por método errado. É simplesmente isso ficou... O dinheiro hoje, ele é o salvador. Ele ocupa aquele papel do salvador que a religião também tem. Que as religiões possuem. Então, para algumas pessoas, o dinheiro salva e traz o paraíso na Terra. Entendeu? Que é exato. O prazer. Então, vai comprar um carro novo, vai fazer alguma coisa... Então, o que você... Vá por trás dos arquétipos do dia a dia. Agora eu vou falar arquétipo do dia a dia. Por exemplo, você quer um carro legal para quê? Você quer o sentimento de liberdade. Carro é liberdade. É condução. Claro que é mais do que isso. Pode ser vaidade, pode ser poder. Tem muita coisa. A marca de um carro, não, Porsche, uma Ferrari, você pode ter outros valores agregados. Mas o carro, ele representa... Se você não tiver um carro e quiser um carro, o que você quer é liberdade. Você quer autonomia. Então, todas as coisas também são arquétipos. Você quer uma casa muito bacana. O que você quer? A casa, ela representa conforto, mas um conforto que não é físico só, é emocional, é afetivo. Talvez você não tenha tido isso quando criança, talvez você tenha visto um amigo seu, quando você era criança, a casa dele era acolhedora, e aí você quer aquilo, entendeu? Então, o que você busca, né? Você materializa, na verdade, os remédios para suas carências, entendeu? E ele vem para as pessoas que são ligadas ao materialismo enquanto cura, entende que essas coisas vão trazer cura para alguma coisa. Quem vai por esse caminho são aquelas pessoas que podem ficar muito bem de vida material e se tornam infelizes. Sim, nunca encontram uma paz interior. Então. Exato. Mas existe o equilíbrio? Existe como ter uma paz espiritual mesmo almejando... Porque todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter um carro melhor, com certeza, todo mundo quer viajar. Então não dá para também ser extremista, né? Claro, mas nem é para ser. É por isso que eu falei, são aquelas pessoas que estão na motivação errada. Entendi. O problema não é a situação da riqueza, que é maravilhosa. A riqueza, como eu já disse, eu repito, é você desejar ter as coisas. Voto de riqueza. Voto de riqueza. Eu até vou colocar... somando aqui os pontos da conversa. Quando você tem uma motivação conectada com o próximo passo da alma, você pode ser muito rico e próspero e muito feliz. Porque a riqueza vai te dar liberdade no sentido daquilo que a alma realmente precisa. Entende? Não está só tentando tapar buraco emocional, né? Tapar buraco, eu falo de traumas, de vazios internos, né? De pontos de vazio interno. Então, essa busca
de cura emocional torna o dinheiro algo muito interessante como materialização da tua missão de vida. Então, por exemplo, o dinheiro é maravilhoso. Fica mais leve, né? Sim, o dinheiro... Tanto que eu falo muito para quem busca atrair dinheiro, né? Muita gente fala que o dinheiro traz liberdade. Sim, mas na metafísica, na lei da atração, liberdade atrai dinheiro. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Se eu sinto a liberdade, o dinheiro vem para mim. Quem pensa que o dinheiro traz liberdade, mesmo que ganhe dinheiro, se torna escravo dele. Perfeito. Entende? Você, na verdade, não é livre mesmo. Você está preso, ansioso por ganhar mais, com medo de não ter. Mas aí, pegando lá que você estava falando do plano da alma, que a gente faz antes de nascer, uma coisa que eu não entendo, por que a espiritualidade faz a gente esquecer esse plano? Né? Que quando a gente faz lá o plano da alma e tal, aí a gente vai lá para a barriga da nossa mãe, a gente nasce e pum, esquecemos tudo, né? Caiu o véu do esquecimento e a gente esquece aquele plano. Não seria muito mais simples se a gente já nascesse sem esquecer desse plano que a gente fez antes? Por que é assim? Então, não é a espiritualidade que estabelece isso. Tá. É a natureza dessa dimensão. Nunca ninguém estabeleceu, vamos criar um bloqueio à memória das pessoas quando elas reencarnam, entende? Tanto que, Maurício, o meu trabalho como espiritualista é ajudar as pessoas a lembrarem. Eu justamente vou na contramão dessa dificuldade. Tem uma vantagem no esquecimento, tá? Eu também sempre gosto de destacar. Eu chamo de a lei do esquecimento do mundo material. Tá. Essa lei do esquecimento traz um benefício. Se você for frugal, se você aproveitar a oportunidade também, não só no lado, né, não olhar só para o lado negativo. Qual é a oportunidade dessa dimensão no quesito esquecimento? Você consegue perdoar e se perdoar. Então você consegue sair, talvez, de uma neurose que às vezes nem no plano astral você conseguiu sair no Entre Vidas. Então a reencarnação, ela é terapêutica para muita gente. Porque ela traz uma desconexão com uma repetição kármica. E aí você, na infância, vai ter a chance de dar uma resetada em tudo, dar uma zerada e olhar a vida de outro jeito, as pessoas, né? Se você lembrasse, se você não tem maturidade emocional e espiritual, e você lembra de tudo que as pessoas ao redor já tiveram de conflitos com você em outras encarnações, você entra em colapso. E uma pessoa que não tem um mínimo de estrutura, talvez o esquecimento ele traga um certo benefício. Detalhe fundamental: o esquecimento nunca é total, é um esquecimento intelectual, não é um esquecimento emocional. Tá. Então você não esquece quem você é, você não vai deixar de ter tua personalidade desde criança, nata, a sua índole, você continuará tendo, e as suas reações diante dos outros continuará sendo a mesma que você tinha no plano espiritual. Então, na verdade, você tem uma chance maior de, pela educação que você recebe, dos pais ou de quem cuida de você, dos seus cuidadores, você tem uma chance maior de mudar algumas realidades. Pode ser que para melhor, e também tem o lado negativo, o bônus e o ônus do negócio. Você também pode ter os traumas da infância da nova encarnação, entendeu? Então, mas pegando tudo isso, será que quando a gente morre, como que é? Aí a gente teve a nossa vida toda, né? Fizemos escolhas certas e erradas, fugimos do nosso plano ou acertamos o plano e realmente fomos de acordo com a nossa alma e não com o nosso ego. Ou não, ou só fomos pro ego, fomos pro lado errado. Aí morre, a gente chega lá e olha e fala, caraca, que confusão que eu fiz. Ou não, como que será? Sim, tem alguma... Você chega do outro lado, quando você morre aqui, você nasce lá. Quando você nasce aqui, você morre lá. Então, vida e morte são simultâneos. Tá? Você nunca só nasce ou só morre. Isso é bem curioso de colocar para todo mundo parar e entender isso. Todo final já é um novo começo. Isso vale para a morte física, para o nascimento físico de uma encarnação, mas vale também para os ciclos da vida. Alguma coisa acabou, alguma coisa já está nascendo
de novo para entrar naquele lugar. Por isso que as pessoas apegadas e aprisionadas ao passado sofrem tanto, porque a vida já está trazendo o novo. E ela rejeita, ela resiste e tal. Bom, voltando à tua questão. Então, lá no plano espiritual, quando você chega lá, no período entre vidas ou intermissivo, você vai depender do grau de evolução. Mas vamos colocar no nosso grau consciencial aqui, que é razoável. Certo. A gente não está no nível de totalmente aprisionado dentro de uma visão materialista ou religiosa fanática, nada disso, mas também estamos ganhando lucidez dia a dia, né? Ganhando, nos iluminando dentro do que a gente consegue. E aí, o que acontece? Para nós é um momento que pode ser de reavaliação mesmo. Eu ia falar, olha aqui para a tua história, os mentores ajudam nisso. Quando você já tem uma conexão com os mentores, com os teus guias, os mentores te ajudam nisso, numa avaliação. Talvez não naquele primeiro momento que você tem ainda que se equilibrar. Porque você sabe que eu até fiz um Reels recentemente, eu faço uns Reels às vezes falando sobre esse tema, um dos temas que as pessoas mais buscam sobre a relação dos vivos com os mortos. Certo. Eu sei que tá com... Eu fiz aí, deve ter uns 2 meses, eu acho, tá com 2,5 milhões. Caramba. Assim. Cacas. Porque eu falo justamente isso, como que uma pessoa, quando morre, na verdade, se você que está aqui na Terra sente falta de quem morreu, quem está lá perdeu todo mundo, inclusive a vida dela. Então a perda do desencarnado, a possibilidade dele entrar num desequilíbrio por uma fase é grande, por mais que seja uma pessoa que tem um certo conhecimento e tal. Então quando a pessoa morre, tem uma fase de equilíbrio, depois, e você também tem que passar pelo desgaste da densidade, tá? Não sei se vocês querem que eu entre nisso. Por favor, Pode entrar. por Que é a favor, chamada segunda morte. Segunda morte é o desgaste ou descarte do corpo etérico que dava suporte para o corpo físico. Caramba. Interessante. Quando a gente reencarna, a gente ganha 2 corpos, o físico e o etérico. Quando morre do físico, depois tem que jogar fora, digamos, o etérico. Se você não faz isso, você fica preso à matéria ou preso no umbral. Fica preso no 3D. Tá. Então você precisa desgastar. Como faz isso? Com desapegos e tem trabalhos energéticos feitos lá também. Mas fundamentalmente, psicologicamente, desapegos. Então, de uma certa maneira, quem morre passa por assistência terapêutica, passa por assistência espiritual, para poder se desconectar da realidade que já não é mais a dela. Dá trabalho viver e morrer também. Dá então. trabalho viver aqui, morrer e viver lá, né? Na verdade. E lá depois desse período entra uma fase de começar a se adaptar a uma colônia onde você vai viver, vai estudar, vai se relacionar, vai namorar se quiser. As pessoas ficam chocadas, mas existe namoro e sexo no plano espiritual. Caramba. Então as pessoas Cara. continuarão vivendo uma vida afetiva. Mas não é carnal o sexo? Carnal? A gente não Não. tem mais a carne? Não é só, porque você tem chakras, você tem energia. E mesmo no desencarne, você não vai para a dimensão que a gente vai, nesse grau de evolução, a aparência humana ainda se sustenta. Você não precisa de comida física, você não precisa de coisas materiais, você não tem necessidades fisiológicas. Essa parte não existe lá. Certo. Mas você tem atração sexual, você tem trocas energéticas. Caramba. Que dão prazer e que tem troca afetiva, sexual e tudo mais. Mas aí a gente não pode, numa próxima vida, hoje a gente nasceu homem, a gente não pode nascer mulher? E como que a gente vai continuar com... Entendeu? Será que nossas... Entende a minha dúvida? Mas todos nós temos a polaridade feminina e masculina. Perfeito. Todos nós já vivemos como homens e mulheres. Entendi. Então isso, na verdade, não que seja uma coisa que você não tenha nenhum controle. Porque, por exemplo, se você tem hoje, na fase atual da tua existência, que vai além dessa vida, tá? Fase atual, vamos dizer que seja de chute, 10 encarnações. Tá. Se nessa fase de 10 encarnações você entrou numa energia mais masculina, talvez você ainda reencarne como homem várias vezes. Mas não porque não é uma decisão lógica, é uma questão vibracional. Tanto que a gente sabe que na biologia, a primeira célula, a biologia não sabe, a ciência não sabe explicar o que vai gerar o Y ou o X. Porque todos nós temos órgãos femininos e as mulheres têm órgãos masculinos atrofiados. Na verdade, o nosso corpo ele tem os 2 sexos, como biologicamente falando.
Então a tendência de ser homem ou mulher no sentido gênero, tá? Não no sentido de identificação psicológica, Uhum. mas no sentido de gênero, Isso. tem a ver com vibrações inconscientes. Nossa. É o que determina, tá? Mas de qualquer maneira a sexualidade existe, independentemente do teu gênero, né? Isso não é o fator, né? Sim. Não é o fator. Agora, por mais que hoje em dia se fale muito sobre a diversidade de formas de identificação de gênero, né? Qual a pessoa se identifica, isso é psicológico. Do ponto de vista biológico, sempre são dois. É o Sim. masculino e o feminino. Isso não muda. Isso não vai mudar. Perfeito. Então a gente que escolhe se a gente vai nascer homem ou mulher ou não? Então, isso que eu te é coloquei. isso que você- É uma escolha, mas não é uma escolha racional. Racional. Não é uma coisa assim, ó, vou decidir aqui, escolher no... Entendi. Não é tão Não. assim, preto no É branco. espiritual. Não é. Você, às vezes você nem sabe exatamente o que você vai gerar. Mas às vezes a tua energia está tão bem demarcada que até o mentor consegue te dizer, olha, com a tua energia você vai nascer homem. Entende? Mas Entendi. é porque a Tá. pessoa está com a energia bem demarcada. Hum. Então ela consegue... E às vezes as suas necessidades de alma podem fazer você totalmente inconsciente, daqui a algumas encarnações, desejar uma encarnação como mulher. Entendi. Porque você pode desejar a experiência por algum motivo. Porque a gente não controla tudo, certo? Então seria mais ou menos como a vida, seria mais ou menos como um sonho. A gente tá lá do outro lado, né, no mundo espiritual, daí a gente faz alguns planos, né, alguns pontos, e a gente cai aqui, aí, pum, igual quando a gente vai dormir, a gente pega, dorme, aí a gente sabe que a gente vai sonhar, certo? Sim. Mas a gente não sabe exatamente o quê. E daí a gente tá lá naquele sonho, e pode ser um sonho ruim, que a gente fala, nossa, graças a Deus eu acordei e voltei pra minha vida. Sim. Ou pode ser um sonho bom, você fala, putz, que pena que acabou aquilo lá, que eu estava Sim. criando lá na encarnação. Você fala a vida toda como um sonho, A vida né? inteira como um sonho. Pode-se pensar assim, né? Mas eu gosto também de uma visão que eu coloco, que é assim, você... O filme Avatar, acho que todo mundo assistiu, Isso. né? A vida é igualzinha. Você é um cidadão do plano astral. De manhã, quando você acorda, você veste esse corpo e vive nessa realidade. Quando você dorme, você volta para tua casa. Caraca, que animal a visão. Entendeu? É a visão Mesmo mais vivo. realista. Sim, mesmo vivo. É a visão mais realista que existe do ponto de vista espiritual. Ao invés da sua visão, que a vida inteira é um sonho, né? Sim. A visão do Do Cotrim é que todo dia tem essa vinda Todo para a dia, realidade e essa volta para o sonho. Olha que interessante, Ricardo. Você vai dormir, a maioria das pessoas acha que vai sonhar. E, na verdade, você até sonha, porque o sonho é diferente da viagem astral. O sonho psicológico é confuso, tal, é Sim. simbólico, tem a ver com emoções reprimidas e tal. Mas, na verdade, você acha que vai sonhar é onde você vive parte da noite fora do corpo. É onde você vive a tua realidade mais verdadeira. Aí você volta pra cá como se fosse viver a realidade, só que você perde a conexão com um monte de memórias e aqui sim você acaba vivendo mais, a tendência é viver menos consciente aqui. Ou seja, a vida real aqui é o sonho. E a vida lá é onde estamos vivendo a realidade de fato. Isso de uma maneira geral. Sim. Agora, se falar do ponto de vista reencarnatório, de fato, nós vestimos esse avatar, que é o nosso corpo físico, a cada manhã. É o que acontece. E vivemos no dia uma nova possibilidade de evolução, de crescimento e tal e tal. A ideia, que é o que eu procuro ajudar as pessoas no meu trabalho, na minha escola, é justamente mostrar que é possível trazer um grau de lucidez bem maior para a vida física, para você equiparar mais a vida humana com a vida astral. Perfeito. E quando você equipara, e aí vem a importância da mediunidade lúcida evolutiva, ela não é assistencial. O que seria isso? É a mediunidade lúcida sem ficar inconsciente nunca. Aqui, ó, sinto meu mentor, percebo ele, converso com ele. É uma mediunidade totalmente consciente evolutiva, ou seja, você usa ela para potencializar teus dons. Sempre que eu ensino incorporação nos cursos espiritualistas, mediúnicos, né, é sempre evolutivamente. Por exemplo, a visão da Umbanda, a visão da mesa branca, do kardecismo,
A mediunidade ali é só assistencial. Tá. Eles focam em assistência, do modo deles, não estou nem colocando aqui em questão, pode-se até falar que não tem problema, mas não estou nem colocando em questão. Até eu tenho um centro também de pessoas médiuns que se formaram nos meus cursos de espiritualidade, no curso legal. de jornada espiritual, toda quinta-noite. Atualmente é um trabalho online, chama-se O Caminho dos Essênios. E é ajuda, assistência energética espiritual à distância. O que eu quero dizer é que a mediunidade que eu ensino não é para isso. Ela é pro dia a dia, para sua vida profissional, para suas relações. Então, por que ela é evolutiva? Dá um exemplo. Chegou um mentor aqui do teu lado e esse mentor conecta os chakras deles com o seu. Isso é mediunidade. Ninguém entra no corpo de ninguém. Incorporação não é entrar no corpo. Incorporação é só aproximação. Certo. Essa conexão se dá... O que o mentor pode fazer? Ativar no teu inconsciente dons adormecidos. Então, ele vai melhorar a tua coragem, ele vai melhorar teu amor. Ele pega uma coisa que você tem, mas que está pequeno em você e pode se expandir, e ele ajuda a expandir. Essa mediunidade, ela é... Eu aconselho que todo mundo aprenda. Qualquer pessoa. Que animal. Porque você não precisa trabalhar em centro, você não precisa... não tem obrigatoriedade, você tem técnicas para se cuidar em casa. Ou seja, você pode viajar ao mundo, ser um nômade digital e trabalhar com a mediunidade onde você estiver. Ou seja, você não cria vínculo com um lugar físico, você cria um vínculo com a espiritualidade e com a sua missão. Então é muito fascinante esse E universo. é difícil conseguir esse contato com Não, com esses mentores? Não é difícil. Tem técnicas para isso. O meu caminho, que aliás, intuitivamente, eu fiz esse caminho quando eu era criança. Tá. Não sei se eu contei para vocês Não, da outra não vez. contou, Acho que não. 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 Eu era, assim, moleque de 8, 9 anos de idade, eu ficava na minha casa à noite, eu fazia vários exercícios de desenvolvimento paranormal e mediúnico de criança, Nossa. sem ninguém ter ensinado. Por intuição. Total intuição. E eu ficava, por exemplo, um deles, eu queria desenvolver clarividência. Eu sabia que existiam outras dimensões, e eu não tinha clarividência natural. Não era aquela criança que nasceu clarividente, não. A clarividência, para deixar o pessoal claro, o que seria? Clarividência é para ver as entidades, mentores, espero que não obsessores, mas daria para ver. Sim. É para visão, ver né? a visão da outra outro dimensão, mundo. do outro mundo, né? Que as pessoas, no geral, têm muito medo por desconhecimento, Sim. por falta de conhecimento. Então, na verdade, eu ficava com 8 anos lá, tinha um corredor da casa dos meus pais, e quando à noite ficava escuro, eu ficava ali desenvolvendo, tentando ver o que aparecia, começava a ver a silhueta de luz, começava a ver alguma coisa. Eu lembro que uma vez também, eu pedi de presente, sei lá, do que foi, Natal, o que foi. Não sei se vocês já viram aqueles... Era uma roletinha, tipo de cassino, só que de brinquedo, pequenininha. E eu jogava aquilo e ficava adivinhando os números. Então eu ficava desenvolvendo premonição. Caraca, e dava certo? Dava certo. Cara, eu comecei a nossa. desenvolver. Tinha uma técnica também que eu aprendi depois num livro, isso já tinha uns 10, 11 anos. Eu achei um livro, chamava Desenvolvimento da Intuição. Sim. E aí ele tinha umas técnicas ali, uma delas... não, foi um outro livro que eu vi que eu tinha essa técnica que eu vou falar, que é um livro que eu peguei na biblioteca, um livro que era em castelhano, imagina, eu era criança, nem hoje você falar, na época menos ainda. Então, na verdade, eu li aquele livro e aprendi. Colocava-se uma rolha, uma agulha, e aquela dobradura, que eu esqueço sempre o nome, que a gente Origami? brinca. Não, mas não era um origami, era aquela que tem uma... Sei. Você dobra em 4, forma, sabe? Sei. E forma como se fosse uma pequena pirâmide. Sim. E eu colocava aquilo e aquilo se tornava um desenvolvimento de manipulação de efeito físico, de movimentação. Sim. E eu ficava treinando a movimentação daquele objeto pelo poder da mente. Nossa. Eu tinha 11 anos. Que loucura. Então, para mim, eu venho de uma história, Ricardo e Maurício, de desenvolvimento de técnica, que eu acho que é uma coisa que eu lembrei do Entre Vidas, porque Sim. ninguém me ensinou. Meus pais não tinham nenhuma visão espiritual, em nada, assim, eles não eram conectados, né? Não aprendi com ninguém, fui bem autodidata e eu acho que eu fui resgatando memórias. Então hoje eu tenho dezenas e dezenas e dezenas de meditações bioenergéticas, espiritualistas que desenvolvem a mediunidade e a paranormalidade, fora outras da área de reprogramação mental, prosperidade também.
Mas a prática é um ponto fortíssimo do meu trabalho. Então, se você começar a fazer os exercícios, você começa a desenvolver tua sensibilidade, qualquer pessoa. Que legal. Só que, detalhe, é cada um no seu perfil. Existem aproximadamente catalogados 160 fenômenos mediúnicos e paranormais. Tudo isso? Caraca. Caramba. Existem 160. Então, por exemplo, o teu perfil mediúnico paranormal, ou para resumir os dois lados, o perfil parapsíquico teu é diferente do dele, do meu, do dele. A gente tem perfis diferentes. Cada um vai ter um talento, um dom diferente. Você tem potencial para desenvolver qualquer coisa, mas você tem alguns que são mais fáceis. Alguns dons mais fáceis. Por quê? Porque dons, isso que eu vou falar também, muita gente não sabe. Dons mediúnicos e paranormais, que são mais fáceis para você, tem a ver com a tua personalidade. Então, uma pessoa mais emocional, por exemplo, ela tem um chakra cardíaco mais aberto, ela tem o humeral nas costas mais aberto, porque o humeral é o mesmo cardíaco. Logo, ela incorpora mais fácil. Uma pessoa mais racional, ela desenvolve mais o frontal, o pensamento dela faz acelerado, a conexão telepática dela é mais fácil. Entendeu? Nossa. Então, a personalidade está ligada ao fenômeno que vai despontar primeiro em você. O que não quer dizer que você não vai incorporar. Porque você também tem emoções e tem sentimentos e você tem a sua vibração cardíaca e a sua vibração humeral. Entende? E isso você ensina, a gente Isso consegue aprender em um dos seus cursos. É o curso Jornada Espiritual. Entendi. Esse é o Jornada. Esse é o Jornada. É um curso que eu realizo já há 37 anos. Na minha jornada pessoal, né? Então, é realmente um trabalho primoroso, eu diria, feito com muita ética, uma visão universalista, e que vem dessa minha história muito autêntica, assim, né? Porque as pessoas estão acostumadas, veja só a diferença. As pessoas, normalmente, quando vêm os espiritualistas, geralmente é alguém que tinha dons natos e, às vezes, se torna uma espécie de um guru espiritual, um líder, um sacerdote e tal. Eu vim de um caminho de desenvolver isso, entender que é possível e me tornar um professor. Eu nunca quis ser guru, líder, no sentido... Eu sou um líder, mas um líder que orienta e dá aos outros autonomia. Eu não sou alguém que quero as pessoas dependentes de mim. Você ensina a pescar. Total. Em vez de dar o peixe. Eu não veria sentido... Eu sinto que a minha missão é assim. Sim. Eu acho que é pela minha ética, né? Pela minha visão do que realmente é evoluir e o que realmente é espiritualidade. Senão você fica só na fantasia, né? Imagina, você projeta na figura de um líder espiritual um poder maior. Então, por exemplo, fenômenos espirituais não tornam ninguém melhor que ninguém, evolutivamente falando. Nem Chico Xavier, nem quem você quiser pensar. Todos somos iguais, né? Todos somos iguais. Eu sei que isso incomoda os espíritas, mas o Chico era uma boa pessoa, mas ele tinha talentos e falhas como todos nós. Caramba. E as pessoas, isso não é demérito para as coisas boas que ele fez. A gente pode dizer que só Jesus não tinha falhas? Ou até ele tinha? Não, ele não tinha falhas porque ele alcançou um grau evolutivo maior. Ele realmente era um ser perfeito do ponto de vista humano. Porque ele tinha domínio das emoções, domínio dos sentimentos, ele tinha muito equilíbrio. Entendi. Não dá nem... Ele era um cara que vivia a interdimensionalidade numa serenidade muito grande. Ele não se tornou um guru de ninguém no sentido de criar dependência. Você pode ver que a figura de Jesus nunca foi atender alguém e dar uma resposta que gerasse dependência com ele. Ele ensinava parábolas, sermões, ele era um professor. Entendi. Eu me inspiro muito em Jesus Cristo numa coisa que a gente chama de andragogia, que era Jesus ensinava adultos. Isso é andragogia, porque a gente fala muito em pedagogia, que é ensinar crianças, né? Mas Jesus, ele focou na andragogia. E eu foco muito na andragogia. Gosto quando as crianças curtem meu trabalho. Os filhos dos meus alunos, muitos curtem e acompanham. Que legal. Já tive crianças assim, com 12 anos, pedindo para fazer curso. A mãe, o pai autorizando, participou. Entendeu? Mas o foco é nos mais velhos. Mas o foco que eu faço maior na minha trajetória é nos adultos,
Porque eu vejo que eles se transformando vão transformar a própria vida e vão orientar bem os seus filhos. Sim. Automaticamente você está ajudando a criar novas gerações, Sim. não é? Perfeito. E Buda, por exemplo, comparando, talvez ele tivesse defeitos, mas que ele aprimorou durante a vida e ele chegou numa perfeição. Eu acho que talvez sim. Ele não nasceu já pronto igual Jesus, sim, mas sim. ele conseguiu, nesta encarnação, chegar a uma... Exato. O Buda, ele apresenta um grau muito próximo de Jesus Cristo, viu? Tá. Ele realmente apresentou fases da vida dele de esquecimento. Então, o esquecimento dele fez com que ele... É um pouco complexo falar porque a gente não estava dentro dele para saber tudo. Mas, Sim. assim, da história que sabemos, o Buda, ele, quando saiu da vida de nobre que ele tinha, jovem, ele foi viver, que era muito rico, né? Que tinha tudo ao dispor dele, ele sentiu um grande vazio naquilo, entrou no deserto pessoal e saiu daquele mundo e foi viver na miséria, achando que sem aquilo tudo... a felicidade, ele encontraria felicidade e espiritualidade. E ele viu que não. Ele viu que aquela miséria também era egóica. A miséria era o burnout espiritual. Era o burnout espiritual, exato. Era assim, esse mundo dos gurus radicais, que lá era o burnout mesmo. Ele falou, não é esse caminho. E aí que ele foi meditar, e meditando ele alcançou vários insights incríveis, né? E aí foram os apóstolos, discípulos dele, melhor dizendo, que disseram para ele, olha, divida isso que você aprendeu com mais gente. Então ele mesmo, nem no primeiro momento, a busca dele não era nem para o coletivo, era para ele. Ele buscou essa saúde espiritual e psicológica. Então, só que ele alcançou um grau de lucidez muito grande. Então eu acho que ele tinha realmente alguns pontos ainda a descobrir, a revelar, né, do inconsciente dele, da parte mais iluminada da mente dele. Mas também tem bastante semelhanças com Jesus. Tem. Assim, a filosofia, principalmente, eu não digo nem só o budismo, tá? Mas antes do budismo, o taoísmo de Lao Tse, Sim. Ele é muito incrível. Acho que eu falei com vocês da outra vez dele, não foi? Comentou. Agora não tô lembrando. O que seria? Se você puder dar um resuminho só de Sim. por que é tão fantástico, seria o Lao Tse, ele o tempo inteiro, ele tem a filosofia de uma mente não reativa, de uma mente neutra. Uma mente que não é escrava do mundo, não é escrava dos desejos, não é escrava de nada. E Jesus é a mesma coisa. Jesus é assim. Então dá para a gente pegar muitos pontos do taoísmo e compreender e observar que a filosofia correta, ao meu ver, original, não a que a religião propaga, que houve muita tradução propositalmente distorcida. Então, na verdade, tem muita distorção da filosofia original de Jesus Cristo. E a filosofia original de Jesus Cristo, ela é muito semelhante ao taoísmo. A busca da serenidade, a busca do equilíbrio, da autonomia interna. Então, o tempo inteiro você vê que há uma busca de tirar o ego, mas não se anulando, como a religião colocou. Porque a religião colocou assim, anule o individual. O individual é pecador. Exato. Não é isso. Esse caminho de matar o individual, te colocar como um boneco, uma marionete do sistema religioso, não vai te levar a evolução nenhuma, muito pelo contrário. Então Jesus não era favorável a isso. Ele era favorável a uma autonomia, a uma independência espiritual. Como Lao Tse na sua filosofia, como Buda na sua filosofia. Então, cada um na sua era, né? E eu sempre comento que eu acho fascinante quando você vê que antes de Jesus Cristo existir, ou seja, antes dele ter passado pela Terra, existir, eu digo, no sentido dessa encarnação que marcou, né? E a gente já teve aqui, passou pela Terra um cara como Buda, um cara como Lao Tse, um cara como Sócrates, Platão, Aristóteles, Krishna. Então, existem tantas, né? O Bhagavad Gita, por exemplo, é um livro todo simbólico, riquíssimo, que bate com Jesus, que bate com o que Lao Tse e Jesus ensinam. Por isso que eles falavam a mesma coisa, né? Não tem por que ter essa briga tão grande, né? Que é o papel de um avatar. Pode ser que Buda viesse já como um avatar, ainda que ele tenha ficado
esquecido por algum tempo. Mas o que eu queria dizer de Buda é que a gente não pode ignorar que ele também percorreu um caminho humano, em parte, para ser um exemplo também. É isso que eu ia comentar. Jesus também fez isso. Jesus também teve um caminho humano, que foi ocultado pela religião católica. Então você tem que ver que Buda, a gente conhece popularmente a história dele muito jovem. Do E Siddhartha, Jesus foi ocultado, porque quando você vê a história de Jesus, infância, adolescência, juventude, você vê que ele percorreu também um caminho humano. Ele precisou resgatar as memórias dele. Entende? Entendi. Por isso que às vezes vem essa impressão. Eu até acho que pode ser, eu não posso julgar com certeza, que Jesus tivesse uma evolução um pouco maior que Buda, pode ser, mas é muito semelhante. Que É legal. difícil esse julgamento porque qualquer ser, mesmo no grau evolutivo deles, tem uma fase de resgate de memória. E mais essa ou fase menos- gera alguns enganos, entende? Mais ou menos como se fosse o Neo, né, no Matrix, que no começo ele é só o Mr. Anderson, e aí ele exato. tem as dúvidas, e aí ele incorpora o escolhido lá. Que então. somos todos nós. Uhum. Todos nós fazemos a mesma coisa. A gente vem pra cá esquecido de quem procura observar o mundo, né? E aí joga esse jogo do mundo aqui Uhum. e vai vendo o que a alma pede, o que a alma afiniza, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro pra você, né? O que bate no teu coração como evolutivo ou não, Nossa. né? Ou muito seja, bom. que caminho você vai seguir? Um caminho de fuga, um caminho de repetição kármica? Viver repetições e repetições, entende? Uhum. Toda vez que você entra naquela bolha, que é aquilo que a gente falou da pessoa que foge do burnout espiritual e vai para sua bolha pessoal, na verdade essa pessoa está repetindo encarnação. É um caminho moderno, aquele exemplo que eu dei da pessoa que se isola, sei lá, Sim. um sítio, vai fazer alguma coisa. Às vezes, gente, ir para um sítio final de semana é maravilhoso, tá? Tô falando assim, aquela pessoa que se isola ali. Essa pessoa que se isola, na verdade, ela está fazendo mais ou menos o que em outras encarnações seria ela ir para um monastério, Sim. se isolar num convento, entendeu? Entendi. Exato. É mais ou menos isso. Só que repetindo o hoje padrão. tem uma outra cara. Tem cara de comunidade esotérica. Entrou numa caixinha. Exato. Então só mudou a aparência, o nome das coisas, mas não mudou a essência. Perfeito, perfeito. E esse, para quem quiser aí, igual eu, fiquei muito interessado em a gente desenvolver a parte mediúnica com o Jornada, né? Você nunca participou de nada relacionado a Black Friday, afim que você estava falando, né? E agora você está colocando todos os seus cursos, né, os seus 3 cursos, o Jornada, o M e o C, né, na Jornada MC, e dando acesso aí de 5 anos para quem quiser se desenvolver nas suas mentorias. Conta um pouquinho. Cara, pessoal. eu tô muito feliz de proporcionar isso para todo mundo que já me segue ou tá chegando agora no meu trabalho, ou tá me conhecendo hoje aqui no Lean. Eu nunca participei da Black Friday, é a primeira vez na minha história. Por que eu nunca participei? Porque eu tinha receio de que isso pudesse... No passado eu tinha muito receio de que a Black Friday, como eu vejo no geral, ela não é verdadeira, ela não é ética, né? Tem muita enrolação, muita Metade coisa. do dobro, né? Sim, metade do dobro. Eu nunca quis participar desse tipo de movimento e ser confundido com essas pessoas. Mas não é todo mundo que está nisso. Eu acho que também essa fase passou um pouco, as pessoas estão mais atentas. Sim. E tem gente que está vendo que precisa, até comercialmente falando, se quiser participar da Black Friday corretamente, tem que entregar algo real a mais para o cliente ali, para o consumidor. Mas eu, esse ano, com a minha equipe, eu parei e falei, olha, eu vou participar da Black Friday se eu realmente aproveitar esse momento com o sentimento que eu sempre tenho em tudo que eu faço. Que eu estou proporcionando algo incrível para as pessoas, que eu estou proporcionando algo muito bom para as pessoas mesmo. Uhum. Não só no conteúdo que é extremamente de qualidade, rico e tal, mas que tenha também uma condição econômica muito favorável para a maioria ou todos poderem fazer. Sim. E aí criamos um modelo onde meus 3 cursos principais gravados, que são o Jornada Espiritual, que trabalha
todo o desenvolvimento paranormal, mediúnico, ele trabalha a reencarnação, o karma, os 7 raios e os 7 orixás, é tudo. Tem até um módulo sobre Jesus Cristo. Ele é um curso muito rico. O Jornada, ele tem mais de 120 aulas gravadas, para você ter ideia. Mais de 30 meditações, práticas, porque a prática é muito importante, como eu falei antes aqui. Tem o segundo curso, que é o método Cocum de cura da criança interior. Esse é totalmente terapêutico. É cura de traumas, é cura emocional, é para a pessoa ser feliz, né? Se autorrealizar na vida. Tem mais de 100 aulas esse curso. Não, são 120 aulas, um deles. Eu sei que os três cursos juntos têm mais de 300 aulas gravadas. Caramba, quanta Então, assim, é muito conteúdo. E aí, o que eu fiz? Eu uni o Jornada, que é espiritualista, o método Cocum de cura da criança interior, que é terapêutico. Isso é a trilogia do meu trabalho. E o Mentes Magnéticas, que é o curso sobre a lei da atração, sobre prosperidade, sobre metafísica da prosperidade, que também tem técnicas incríveis, exercícios práticos meditativos de visualização criativa, método quântico, tudo muito profundo ali, né? Com visões inéditas, assim. Esse a gente vai querer fazer, hein, Rob? Com certeza. Cara, vocês vão amar, vocês precisam fazer. E o que eu fiz? O que a gente fez ali? Juntamos os 3 cursos que eu gravei e colocamos numa oferta só. Que é a oferta da Jornada MC. A Jornada MC, como você citou, eu estava contando aqui para eles, foi uma brincadeira do meu coprodutor, da minha equipe, o Calixto, que ele pegou... O pessoal me chama de MC, né? Pelo Marcelo Cotrim. Isso tem uns 6 anos que o pessoal acostumou brincando me chamar assim, já para mim é normal. E ao mesmo tempo, Jornada é a primeira palavra do curso Jornada Espiritual, o M de Mentes Magnéticas, o curso de prosperidade, e o C do Cocum, que é o método terapêutico. Então, o Jornada MC é o pacote dos 3 cursos, eu chamo de trilogia. Parabéns. E aí, o que eu coloquei? Agradeço. O que a gente fez? Eu coloquei os 3 cursos numa oferta nessa Black Friday, num valor absurdamente acessível. Absurdamente acessível. Pensando em 300 aulas, né? Exato. Não dá nem para dizer para você, mas é assim, como se fosse 10% do que custaria. Sim. Tá? Caramba. Então, é uma muito... grande oferta. Sim, uma grande oportunidade. oportunidade. Sim. E a pessoa ainda vai ter condições de 5 anos. Aí que tá. Acessar. Então olha vamos que lá, interessante. para a pessoa entender o porquê desse valor. Para não entrar em burnout espiritual, né? Vai fazer tudo isso de uma vez só. Sacou direitinho, é isso aí. A pessoa tem que sair daquele sentimento, porque apesar de que os cursos normalmente eles têm 1 ano para as pessoas fazerem, quando eu faço o lançamento isolado, para uns dá bem, é um bom prazo, mas para algumas pessoas, e eu acho legal rever, refazer. Em 1 ano dá até para fazer isso. Mas tem pessoas que não percebem, é tanta coisa para fazer, e aí querem fazer todos os cursos. Eu tenho alunos que fazem todos os cursos meus como matérias de uma universidade. Imagina que você está fazendo uma faculdade, quantas matérias tem? Então, os 3 cursos, entenda como, se você quer evoluir, quer crescer, quer prosperar, quer ser saudável, esses 3 cursos te dão tudo o que você precisa, de uma forma muito profunda. E aí, acesso por 5 anos, então a pessoa vai ter toda a tranquilidade, o meu suporte por 2 anos. Então eu estarei 2 anos ali na área de membros do Hotmart, respondendo todas as dúvidas de qualquer aula, por 2 anos, nesses 5 anos. E a pessoa ainda vai ter acesso, somando, claro, a gente fez um cálculo dos 5 anos, a pessoa terá acesso a aproximadamente 75 mentorias gravadas. Caraca. É muito conteúdo, cara, porque cada mentoria minha tem... Eu não é só a mentoria de tirar dúvida. Eu dou aula, tiro dúvida e faço prática. Caramba, então imagina, são aulas de 3 a 4 horas, cada mentoria minha. Eu respondo todo mundo ali. É quase que uma universidade, né, Cotrim? É uma universidade. É um conteúdo gigante por um valor muito acessível. Muito legal, galera. Então, sinceramente, eu e o Maurício vamos fazer aqui, depois a gente vai falar com o Marcelo aqui. Vocês entrem aí na descrição do vídeo, tem o link exclusivo do Lean Podcast, tá bom? Para essa oferta, assim, o Cotrim nunca fez, tá abrindo esse ano aí especial. Para quem estiver assistindo aí na televisão, é só apontar para esse QR Code na tela. Isso. E para quem chegou aqui até o final, né, os guerreiros, né, em homenagem aqui ao tema que a gente abordou, várias coisas, né, mas o principal, escrevam aí nos comentários burnout espiritual.
Muito bom, hoje o Maurício não foi tão criativo quanto ele é das outras vezes, mas também não tinha outro nome para não Tinha que ser ser esse. o resumo desse episódio. Então escrevam aí de onde vocês estão nos assistindo e também escrevam burnout espiritual, um termo muito importante, muito relevante. De novo aqui o Lin trazendo Em primeira mão. em primeira mão aqui, Marcelo Cotrim, para desvendar um novo termo, né? Cada vez mais a gente vai se aprofundando, Marcelo. Cada vez mais a gente vai se deparando com mais ensinamentos, né? Sim, é porque o burnout espiritual, ele é uma armadilha da espiritualidade É. nos tempos de hoje. Ao mesmo tempo que é fascinante as pessoas, né? Fico feliz de ver as pessoas na busca espiritual. Quando eu percebo esses sinais do burnout, que a pessoa começou a entrar numa exigência, uma autoexigência, ela não relaxa, ela não descansa, sabe? Ela sente culpa por descansar, acha que tinha que fazer alguma coisa evolutiva. Sim. Ela começa a não ter, sabe, leveza com as coisas. Então aí ela perdeu o sentido, porque a evolução se dá no momento que a gente relaxa, se entrega ao momento presente Eu da fiquei vida. assim já uma fase da minha vida. Eu não conseguia assistir nenhum filme ou série que eu não achasse que ela fosse me contribuir para uma evolução espiritual. Pois é, Caramba, pois velho. Eu fiquei Sério assim mesmo? muito tempo. Pois Então eu é. não conseguia relaxar. Eu falava, isso aqui não vai me trazer nada. É o que eu falei, ter critério, tudo bem. Você não vai falar assim, vou assistir de boa filmes de terror na hora de dormir. Não é bom, né? Não é legal, isso é Mas, por exemplo, critério. comédia eu não queria ver. Não, queria então, ver, não. Aí sabe? você tava em burnout espiritual. Tava em burnout espiritual, com Você certeza. tava. Tipo, não querer ver BBB, beleza. Agora, pô, exato. não querer ver uma comédia. Ou um filme que seja, sabe, Sim. bacana tal, Sim. sei lá, um Marvel da vida. Vou ver um Marvel pra quê? Claro, claro. Só evita-se só aquilo que impressione você de maneira muito pesada. Fora isso, é vida, né? Sim, tem que ter um Olhar momento de histórias relaxar, né? Sim, um momento de relaxar, de olhar a vida com maior naturalidade e não julgar, né? Porque o ponto de evolução que você alcançou é diferente do ponto do outro. Então, tentar comparar alguma coisa é entrar naquela competição subliminar, invisível que eu falei, Sim. que é típica de quem está em burnout espiritual. A pessoa fica ali, não é que ela está competindo para necessariamente se mostrar melhor. Até tem essa vaidade. Mas às vezes ela está competindo por dentro para ver se ela está melhor ou pior que aquela pessoa do ponto de vista evolutivo. Ou Entende? pode ser também só uma ansiedade de querer evoluir. Quero Sim. que isso aconteça rápido, minha evolução. Exato, exato. E aí exato. não dá certo, né? Não dá certo. Quer dizer, a pressa... É inimigo. As pessoas falam no popular que a pressa é inimiga da perfeição. Eu diria para vocês que tanto a pressa quanto a perfeição são inimigas. Boa, perfeito. Entende? Eu acho que nem a pressa nem a perfeição são boas. Eu acho que o ideal é a vida real, é a entrega, é a felicidade, a alegria no dia a dia. E é o Life is Now, né? É o Lean. É lógico, Muito bom. sem dúvida. Estado de presença plena. Muito bom. E hoje temos é a terceira vez que o Cotrim vem aqui. Para quem vem 3 vezes no Lean, não pede música naquele programa de televisão, na verdade ganha uma canequinha. Então a gente queria te presentear Opa, agradeço, pela nossa agradeço. canequinha para você levar lá com você. É essa mesma que você tá Bacana. tomando aí. Exatamente. Então nem vou abrir. Que é aqui, Life is então. Now, Obrigado, agradeço. Seja Linda, né? bem-vindo ao mundo Leaner. Vou colecionar canecas do Exatamente. Lean, ó. Boa. E lembrando, Life is Now, né? Então, Life is muito Now. obrigado. Gostou de Exato. estar aqui com a gente? Muito, Foi sempre, cara. bacana Ó, demais. Obrigado demais, agradeço. Foi uma... A gente Agradeço. foi por vários, né? Passou voando o episódio. Viajamos aí, mas é importante. Eu O acho pessoal gostou lá de casa, adorou. que... espero que sim, contribuir, né? Que seja relevante para as pessoas. Procurar ensinar, né? Ensinar Sim. e trazer... Vocês trazem essas questões super pertinentes, instigantes, que ajudam muito a aproveitar bem esse conteúdo, né? Então... São momentos aqui, acho que inspiradores para todos nós, né? Muito bom. Muito bom. E se você pudesse deixar uma última mensagem que está aí dentro do seu coração, o que você deixaria para as pessoas? Eu digo para todos que espiritualidade é viver pelo Espírito, acima de tudo. É o principal conceito que eu coloco da espiritualidade. Então, é preciso ser livre, é preciso ser leve, é preciso se arriscar e se errar, tá tudo bem também, se perdoar. É levar a vida com leveza.
Quando você se cobra, sempre que você se cobra ser alguém XYZ, você está olhando para fora, olhando para o outro, você não está olhando para dentro. Então, olhar para dentro de verdade é se conectar com aspirações profundas, né? O que te encanta na vida? Vai por esse caminho, mesmo que não pareça óbvio, de acordo com a educação que você recebeu, com as instruções que você teve na sua história. Vá pelo caminho da essência, da alma, verdadeiramente. Ferramentas existem muitas, mas é a alma própria que deve ditar o teu caminho. Perfeito, show de bola. Bom, galera, se esse conteúdo te agregou de alguma maneira, nem que seja um pouquinho, a gente sempre fala aqui, compartilhem com quem você ama, porque estará ajudando essa pessoa também. Conheçam aqui, Marcelo Cotrim está aqui na descrição, como vocês podem conhecer ele. Tem o canal Ecotrim, né? Ecotrim, meu podcast diário. Quem quiser pode acompanhar ou pelo YouTube, meu canal Marcelo Cotrim, ou pelo Instagram, @Marcelo Cotrim Oficial. Boa, tá aqui na descrição. E conheçam aí o Jornada MC, link exclusivo do Lean Podcast está aqui na descrição. Muito obrigado e... Agradeço. Mais uma vez. Valeu, gratidão. Valeu. Deixa o seu tchauzinho aqui, Cotrim. Aê! Valeu, galera. Até a próxima.